Opa! Mais um episódio. Aqui não para, Felipe. Meu Deus do céu! Mais um episódio. Mais um. E dessa vez eu nem troquei de camisa, mano. Eu troquei de camisa. Eu prendi o cabelo aqui, eu falei, não, vamos fazer um visual diferente. Deu um clima. Vou prender o cabelo. Deu um clima. Quem assistiu aí sabe, mas pra quem não assistiu, a gente gravou com a Érica. Isso né? aí. E agora a gente vai gravar com outro, quase que eu falo o nome do convidado antes de apresentar ele, né? Mas ele tava assistindo aqui o episódio da Érica, agora veio pra bancada com a gente. Mas antes de apresentar o nosso convidado, Felipe Pérez, aquele recado importantíssimo. Importantíssimo. Você, olha só, você pode ajudar a gente. Você sabia que você pode ajudar a gente? Curtindo, comentando, compartilhando e olha só, escrevendo aí o que você quer ver aqui no Miló Podcast, o que você tá achando. É isso aí, essa participação de vocês. Teve lá no canal de corte, no caso, né? Teve um rapaz que comentou no vídeo. E aí eu respondi ele, né, lá, né? Sim. Ele ficou felizão, ficou amarradão. Pô, isso é muito bom. Falou assim, pô, que irado vocês me respondendo claro aqui. Que a gente responde. Nós respondemos. Pode mandar mensagem aí que a gente responde. A gente recebe crítica também, tá? A gente recebe e fica feliz. Algumas. Que é um tipo de participação, né? De desviado. De desviado a não conhecer a Bíblia. De crente superficial. E por aí vai. Mas continue escrevendo. Pode falar mal por aí. Favor. Só não deixe de assistir. Aí dá ruim. Continua assistindo. Assista pra falar mal. Tá beleza? Não necessariamente, não exclusivamente, melhor dizendo, tá? Mas se você quiser falar mal, pode falar mal também. Não tem problema isso aí. não. É isso. Nosso convidado de hoje, Felipe Pedras. Hoje tá tudo em casa hoje. Tá tudo em casa. Hoje é papo maneiro, papo que eu gosto. Tu se amarra. Eu gosto também. Mas não tanto quanto você. Eu percebi, eu percebi. Na forma física. Não era isso que eu tava falando, não. É porque o convidado constrange, né, mano? Constrange. Vamos apresentar ele com a gente, Felipe Pedra, Vinícius! Meu Deus! Essa mão aqui, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Como é que você tá, meu mano? Tô bem, graças a Deus. Melhor agora com vocês. Que irado, hein? Tu constrange, tu sabe, né, que mano? Isso, cara. Tá maluco. Constrange. Joga muito. É atleta, né, mano? Atleta de alto nível, né? Se bem que o Walter também é atleta de alto nível. Exatamente. E tá bem pra caramba. É parecido contigo, o Walter. Tá jogando lá no Santa Cruz. Não sei se tá indo no Santa Cruz. Não, ele saiu. Walter, eu sei qual não tá no Santa Cruz, mas não tá em outro, né? Tá outro, Tem outro, eu acho que sim. Então, não sei. Tá mas tem o teu shape, assim. Tem o meu shape? Jogador profissional. Eu lembro dele, que ele tinha uma barriguinha exorbitante. Mas joga bola ele, hein? Joga bola. Mano, tô amarradão que você tá aqui. Pô, caraca, a gente tava falando em off, né? Eu trabalhava na TV, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Isso aí. E eu na produção, no dia que você foi, eu não pude apresentar o programa, eu só não lembro o porquê, mano. Caraca, foi de verdade, cara. E eu fiquei triste com isso. Mas a vida sempre dá novas oportunidades. Eu tô aqui. É verdade. Numa parada agora... nossa, no caso, mas bacana. num lugar em que, eu fico bem mais à vontade. Caraca, é outro. Aí, Vinícius, é outro trampo, mano. Tá louco, eu imagino. É outro trampo. Lá era. Lá não, né? Televisão, no caso. Assim, é uma parada bem mais engessada. Sim. Vestimenta, jeito de falar, postura, imposição de voz, né? Tinha que tomar mais cuidado com aqui. Às vezes eu fico tão à vontade que aí que é o problema. Não, mas é maneiro pra caramba, legal pra caramba. Fico feliz por vocês, de verdade. Pô, muito bom. Mas às vezes eu não queria ficar tão à vontade, não, né? Às vezes sai uma besteira. Sai umas besteirinhas, mas não tinha isso. Não, mas é aquela besteira que quando você tá com teu brother e tal, e ninguém vai te julgar, só que gravando, né? Gravando é outro esquema. Aí complica. E a gente é corajoso, porque a gente grava e nem edita, nem tira, mano. Deixa aí. Olha só, pra quem não conhece, Vinícius é jogador de futebol. Isso. Tem uma trajetória irada. Craque de bola, já tomou um lençolzinho, de mão e pés cheios. E a nossa ideia é contar um pouco a tua história, mano, porque assim, assim que eu entrei na faculdade, acho que foi no segundo período da minha faculdade, eu tive uma matéria que a professora logo passou um trabalho que era a gente fazer umas matérias e tal. Então cada um escolhia a sua pauta e escrevia um texto. E aí a minha pauta foi assim, cara... Eu sou de Nova Iguaçu, eu conheço o clube de Nova Iguaçu, vários brothers meus aqui
tentaram ser jogador de futebol, outros foram jogadores de futebol. Uns ganharam dinheiro. Na verdade, um conseguiu ser profissional, que é o Felipe Capixaba. Alô, Felipe, um abraço pra você, mano. Jogou na Cabo Friense, no Nova Iguaçu. Jogou, não sei se foi nos Emirados ou no Catar. Enfim, ele rodou, fez a vida dele de jogador de futebol, né? Sim. Mas outros ficaram muito pelo caminho e tal. E aí eu me identificava muito com a minha profissão como jornalista, Felipão. Porque todo mundo que entrava na faculdade, Vinícius, era assim... Irmão, eu vou ser o William Bonner. Eu vou ser o próximo William Bonner. Existiam os novos Williams, né? Existiam os novos Thiago Leifert, Escobares e por aí vai. Sim. Só que também você tem outros tipos de repórteres. E aí você vai vendo que o mercado ele é muito amplo, né? Então eu escrevi uma matéria falando que, se eu não me engano, Vinícius, 5%, não, 90% dos jogadores profissionais de futebol ganhavam até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos. De fato. Verdade. Eu falava assim, caraca, isso é assustador, porque o cara que joga na 2ª divisão do Carioca, na 3ª divisão do Carioca, que nem salário recebe, ele é colega de profissão do Neymar. Exatamente. Né, mano? Verdade. E aí aquilo sempre me chamou a atenção. O universo do futebol me chama muita atenção, tá ligado? Porque tem muita história, né, mano? Tem muita história, cara. História de superação, história... Tem. Assim, começando pela minha história, né? Eu sou de Cotia, São Paulo, né? E eu comecei no futebol bem novo, né? Não tinha, assim, pretensões iniciais de ser jogador profissional, né? Porque pra mim, naquela minha realidade que eu vivia, era bem distante, né? Até por conta da minha cidade onde eu vivia, não tinha atletas, né? Até então, profissionais. Mas tu já sonhava em ser jogador? Cara, tinha essa vontade. Quando eu era pequeno, assim, tinha esse sonho, sabe? Mas achava que aquilo era muito distante, assim, de verdade. E com o passar do tempo eu fui me apaixonando, me apegando cada vez mais. A gente estava até final de semana passado em São Paulo e a gente estava conversando, minha mãe falou assim, eu vi com 7 anos de idade, 8, já estava andando pro lado e pro outro, atrás de bola e tal, correndo, isso, aquilo. Pegava ônibus sozinho, ia para São Paulo, ia para, enfim, aonde o vento batesse. Né? E de fato, eu assim, fui me apaixonando, me apegando, jogava uma escolinha aqui, outra ali, aonde me chamavam para jogar eu ia, sabe? Desde pequeno, desde garoto mesmo. Só que, por não ter apoio, assim, digo, apoio familiar, por conta da minha mãe, a gente foi criado, eu e meus irmãos fomos criados pela minha mãe só, né, e meu pai, assim, na época, né, ele era mais distante, então não tinha como, né, me deslocar pros locais, né, assim, na época eu lembro que quando eu era novinho, assim, com 10, 11 anos, eu tinha recebido uma proposta para fazer teste no Corinthians, na época eu falei, nossa, meu Deus do céu, mas como que eu ia para lá? Não tinha como. Entendeu? Por conta disso... Era distante de onde você morava? Era distante, porque o Corinthians ficava no Parque São Jorge, eu não conheço nada em São Paulo. E, tipo assim, na Marginal Tietê, entendeu? Eu morava em Cotia. Não era tão distante assim, entendeu? Mas assim, pra um garoto novo, assim, entendeu? Tipo, não tinha como, não tinha quem levar, entendeu? E eu tinha que ter essa rotina, por exemplo, pelo menos segunda, quarta e sexta, sabe? E não poderia. Eu tinha escola também, enfim... Então, por isso que eu falei, né, naquela época, naquele momento, pra mim era distante ser jogador profissional. Por conta dessas coisas. Claro que eu nunca parei de jogar, nunca desisti, entendeu? Assim, passamos sim muitas dificuldades, eu passei muitas dificuldades, eu e minha família, né, quando eu era garoto e tal, minha mãe nordestina e tal, foi pra São Paulo, aquela história que, né, acontece muito. Que a gente conhece, entendeu? Então, eu corria sozinho, vamos dizer assim, entre aspas, né? Claro que minha mãe, na medida do possível, né? Ela dava uma estruturinha pra mim, pra eu tentar, toma o dinheiro da passagem pelo menos, vai. Assim, não, quando eu não tinha, assim, eu nunca falei isso pra ninguém, só falava mesmo pra minha mulher e tal, nem pra minha mãe, ela sabe disso. Mas eu gostava de pegar, assim, uma latinha, um papelão, um negocinho, um ferro, sabe, pra vender mesmo, né? No ferro velho e tal, pra tentar arrumar uma graninha pra ir treinar. Fazia isso, quando eu tinha mais ou menos 11, 12, 13 anos, entendeu? Até que um momento eu fui fazer assim, fui treinar numa escolinha e falei com o treinador da época, falei assim, cara, tu tem como me dar uma bolsa aí? Porque a gente não tinha como pagar. Na época nem era tão caro assim, sei lá, talvez R$50, né? Enfim, mas não tinha como, entendeu? Não tinha como. Minha mãe ralava muito pra dar, assim, o máximo que ela podia, entendeu, pra nós, e eu não ia falar pra ela, pô, mãe, paga aí. Eu não tinha essa consciência, mesmo novo eu não conseguia, sabe? Não, criança então, tem uma noção essa da realidade, necessidade, né? Exatamente. Então,
eu falei com ele, ele falou assim, pô, joga aí, se você, entendeu? Agradar, a gente vê o que faz. E, cara, agradou assim, eu joguei de zagueiro na época e tal. Comecei a jogar de zagueiro porque eu sempre... Já era Campo Grande, não? Era Campo Grande. De 11? Eu joguei futsal assim muito pouco tempo, né? De mais ou menos com 7, 8 anos, mais ou menos. Lá em Cotia mesmo, joguei futsal. Mas aí eu sempre jogava futsal e campo também, sabe? Eu era apaixonado por campo, sabe? E eu jogava de atacante, cara. Jogava Olha de atacante, só. de meio Quase e tal. toda criança, todo mundo. Nossa, que tá maluco, vou fazer gol, vou pra frente. Muito bom, muito E até bom. que era bem, eu jogava nos campeonatos municipais ali, fazia bastante gol e tudo, mas... Fora os ruins, né? Exato, aí teve um dia que... Fora quem sabe que não vai ser jogador de futebol, que foi o meu caso. Mano, eu joguei numa escolinha do Vasco da Gama. Olha lá aí. em Nova Iguaçu, no campo do Lincoln. Só que... Mano, era muito ruim. Sério, irmão. Eu joguei uma vez, cara. No treino, tá? Eu joguei uma vez. Sério, cara. É porque eu sou ruim hoje, mas eu sou um ruim fominha que tem noção. Pelo menos quando a gente jogava junto lá, pô. Não, mas é alguém que tem noção, né? Alguém que é bom de bola. E falar nisso aqui entre nós aqui, uma vez eu acho que você me deu uma sainha assim, até que o doutor falou assim. Eu comecei a rir pra caramba. Tu acha que eu não lembro disso, mano? Tu acha que eu não lembro disso? Falou que é profissional, mano. Mano, tem algumas coisas que a gente nunca esquece na vida. O Ailton, que jogou no... Ele fez um quadro disso e tudo. Sabe o Ailton que jogou no Fluminense? Ailton jogou no Fluminense, que deu aquele corte no gol de barriga do Renato Gaúcho. Eu fui jogar uma pelada com o Ailton tava. Mano, eu dei um come nele. Só que eu acho que os caras vão jogar contra mim assim. Ah, esse maluco aí, ele não vai fazer nada não. Então vem de levinho. Mano, eu recebi a bola, eu fingi que ia tocar e puxei pra dentro. Ele foi pra lá, mano. Caramba. Tentou me segurar depois. Aí é feião quando tu tenta segurar. Aí chutei de canhota, fiz o gol. Nunca vou esquecer isso na vida. Você tá maluco. Enquadrou. Mas lá em Nova Iguaçu, mano, eu era muito ruim, mano. Muito ruim. E eu tinha medo que tinha um maluco, Betinho o nome dele, pra tu ver como que eu lembro. Maluco, era um armário pra nossa idade, assim. Ele era um armário. E ele já era. Duro. E ele já era. Não, ele tava jogando no meu time. Sim. Ele já era um xerifão. Se eu errasse, esquece. Vinícius. Não tinha. Se eu errasse, aí Tony ficava gritando comigo o tempo todo. Avança, faz isso, faz aquilo. Eu ficava assim, ó, cheio de medo. Mas enfim, fala aí. Então, nessa época eu fui pra essa escolinha, só que um pouquinho antes de eu ir, né, pra essa escolinha fazer essa peneirinha aí, eu jogando de atacante, a gente tinha um amistoso lá pra um time lá de Cotia lá, só que acabou não tendo esse amistoso, a gente acabou treinando e o professor lá da época lá, ele viu eu jogando ali no ataque, marcando muito. E tipo, pro lado e pro outro, marcando. Ele falou assim, cara, vou testar você na defesa aqui rapidinho só pra ver como que tu vai, né? Eu fui pra defesa. Cara, eu devia ter jogado mal naquele dia, mas eu joguei pra caramba, tá entendendo? Aí ele falou assim, cara, é essa, achei tua posição. Ele falou pra mim, caraca, tu tá jogando muito bem na zaga. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, cara, pô, na zaga, né? Pô, tô bem, né? Aí eu fui nessa peneira, fui na escolinha e tal. Aí o cara perguntou, que posição tu joga? Aí eu falei, não, eu jogo de zagueiro. Mas assim, por dentro, assim, falei assim, caraca, cara, queria atacante. Não jogo de zagueiro. Fui de zagueiro. E fui bem e tal. Aí ele me deu a bolsa e tudo e tal. Passou, sei lá, um tempinho. Na época era a escolinha do São Caetano. Era a escolinha do São Caetano, só que já tava mudando a bandeira pra Meninos da Vila, porque começou a ficar estourada a escolinha da Meninos da Vila. Aí ele falou assim, cara, vou te levar pro São Caetano pra tu fazer um teste lá, cara. Gostei muito de você. Foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade assim, Israel. Tu lembra o ano? Foi em 2009. 2009. Irada. Foi a primeira pessoa, assim. Eu sou muito grato a ele, de o verdade. São Caetano hoje Não, hoje tá passando por muitas dificuldades mas financeiras. 2009 ainda, né? Assim, nos anos 2000, São Caetano eu acho que fez era final de brasileiro. Eu acho que era a Série B de brasileiro ainda, ou Série C, alguma coisa assim do tipo, entendeu? Mas ainda tinha, sabe? Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui no estádio, assim, foi na Anacleto Campanella, lá no estádio deles. E, cara, eu fiquei treinando lá, tinham vários garotos e, né, eles fui passando de fase, assim. Aí teve eles me pediram pra voltar, um exemplo, na quarta-feira. Só que na quarta-feira já tinha mudado a bandeira da escolinha, teve teste pro Santos, pra ir lá pra Santos. Mas foi lá na escolinha mesmo. Na própria escolinha. Exatamente. Aí o Lima, ex-jogador do Santos, campeão mundial e tal, ele foi lá avaliar a gente. Eu faltei no São Caetano pra fazer essa peneira no Santos. Eu jogando de zagueiro. Fui lá e fiz 2 gols jogando de zagueiro. O teste é um jogo? É um jogo coletivo, exatamente. Fui lá e fiz 2 gols e tal, jogando de zagueiro e tal.
Aí o Israel Malandro, que era o dono e o professor da escolinha e tal, que me levou pro São Caetano, ele falou assim, ó, o Lima falou, ó, gostei desse zagueiro aí, não sei o que, vamos levar ele. Só que normalmente eles fazem peneira em todas as escolinhas do Brasil, depois eles pegam os selecionados, Leva pra Santos. e leva pra e Santos faz na outra mesma peneira. época do ano, exatamente. Faz outra peneira com esses selecionados, e desses selecionados, aí sim você vai treinar com o time. Aham. É tipo assim, o negócio é estreito, né? estreito, É. exatamente. Porque às vezes, cara, você pode ser muito bom jogador, mas passou na primeira, às vezes na segunda etapa você não foi tão Aham, bem aham. e já era. Vocês têm que entendeu? ser bom várias vezes, né? Exatamente. Aí o Zé falou assim, cara, o São Caetano tá quase levando. Mas São Caetano nem tinha dado nada de resposta ainda. São Caetano tá quase levando o garoto, cara. Melhor vocês levarem logo, hein, senão vai acabar perdendo. Aí o Zé falou assim, ó, falei com eles isso, falou pra mim. Mas, pô, na quinta-feira a gente foi no São Caetano tentar, né, amenizar o negócio lá e tal, só pra tentar segurar. Chegou lá na quinta-feira no São Caetano, tipo, eles deixaram eu treinar, só que não era pra eu treinar naquele dia. Eles deixaram eu treinar mesmo assim, porque teve um amistoso só pra quem já era do time. Aham. E nesse amistoso eu não fui tão bem. Perdi umas bolas aéreas assim, eles falaram assim, aí chegou no final do treino e falou assim, pô, a gente não vai ficar contigo, porque você não foi bem, não sei o quê, perdeu algumas bolas aéreas e tal, e você não tá no nível aqui dos zagueiros que tá, né, não tá assim, dos zagueiros que já estão aqui. Aham. Eu falei, tá bom, tipo, Israel achou que eu ia ficar chateado pra caramba, entendeu? Porque, pô, a primeira experiência já tomou um não sei o quê. Mas tua cabeça já tava lá no Santos, Eu tava imagina, no Santos, né? entendeu? Aham. Só assim, claro que eu fiquei mais tranquilo por ser Santos, né? Vai que, né? Vai acontecer. Vai Aham. acontecer no Santos. Eu tava assim, com essa mentalidade. Só que antes de acontecer tudo isso, eu ficava pensando, pô, primeiro eu vou pra um time pequeno, depois eu vou pra um time, né? Vou aumentando. Nunca pensava, pum, direto, entendeu? Pra um time grande. E nisso, o Zé botando pressão lá no pessoal lá e tal, eles falaram assim, não, vamos, pega o garoto aí, vamos levar lá pra Santos. Na semana seguinte, eu fui pra Santos, irmão. Passei 2 semanas em Santos. Aí o treinador da época, o Flávio, chegou em mim e falou assim, vamos ficar contigo. Vamos assinar contigo. Traz todos os seus documentos. Irmão, eu não acreditei, cara. Tu era sub o quê? Caramba. Sub-15 na época. Sub-15. Eu não, de verdade, eu não acreditei. Primeiro, que sub-15, normalmente, quando o cara tá no sub-15, ele já meio que tá formando, já tá meio que formado, vai. Porque você sabe que hoje em dia, com 16 anos, já tem, entendeu? gente treinando. Eu nunca tinha jogado na base, tipo assim, em relação tática, pra mim era novidade, porque, pô, uma coisa é você jogar em escolinha, outra coisa é você jogar num clube, onde todos os jogadores que estão ali, por mais que sejam novos, já tem uma mentalidade do que tem que fazer, tá entendendo? Já tem uma postura, né, e tal, porque o Santos tem essa metodologia de, por exemplo, pelo menos o time base ir acompanhando até o 20, entendeu? Ah, do 11 até o 20, no caso, né? Jogando no mesmo estilo, Isso, né? exato, exatamente. Tanto que eles revelam diversos Muito, jogadores, esquece, Filipão. entendeu? Não, Esquece. é diverso. Absurdo. É muita gente. Absurdo. É muita gente. Filipão. Eu não sei como que é o trabalho do Santos. O Fluminense aqui no Rio revela muito também. Revela muito E também. aí é também. meio que milagre. Eu não sei. Fluminense. Mas no Fluminense, tipo, acho que é a água lá, né? Não, Mas no cara. Fluminense revela Não, muita gente aqui no exato. Rio também. Não, tanto que quando eu jogava em São Paulo, eu sempre falava, o Fluminense é o time lá, os garotos de Xerém, é o que mais revela. Porque agora que o Flamengo deu essa estruturada, né? Agora que tá começando a despontar os garotos da base. Mas é isso, entendeu? É tipo assim, eu fiquei no Santos e, cara, em 6 meses, peguei seleção brasileira de base. Eu nem sabia, irmão, que tinha seleção brasileira de base. Tá entendendo? Com 6 meses, os caras ligaram e falaram assim, tu tem passaporte? Falaram pra mim lá, me chamaram lá na diretoria e falaram, tu tem passaporte? Eu falei assim, pô, não tenho não. Aí eles falaram assim, não, porque a CBF ligou aqui e falou que vai te convocar e tal, pra ir pra um amistoso amistoso no Catar e uma competição na Espanha. Irmão, juro. Quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, caraca. Sabe quando você bate um filme assim na tua cabeça e fala assim, pô, até onde eu tava em Cotia. Tava vendendo vendendo ferro pra poder comprar Meu Deus. Exatamente. passagem. Tipo, E agora eu vou pro Catar. Exato, agora eu vou pro Catar. Nunca nem saí daqui. Cotia Santos, só ali, nessa, né? Aí, falei assim, caraca, beleza. Aí falei com a minha mãe ficou dizendo, cara, não sei o que e tal. Como assim, filho? Pô, como tu vai e tal? Tipo assim, minha mãe, né, bichinho do mato também, na época eu era também e tal. Eu falei assim, mãe, eles vão dar um jeito, não sei, entendeu? Vai sair, aí saiu a convocação e tudo, foi uma festa do caramba e tal, fiquei muito feliz. Isso meio que deu uma alavancada na minha carreira, né? Porque já tava tendo um destaquezinho e tal, mas depois disso, sabe, as coisas começaram a clarear melhor ainda pra mim, aí logo em seguida eu peguei seleção de novo, fui pra essa convocação, a gente fomos campeões numa Mediterranean Cup, que é uma competição que tem na Espanha, não sei se tem ainda
tem, né? Assim, ainda tem, mas na época tinha, né? Enfim. E aí depois eu peguei uma pré-convocação para... Pré não, né? Eu peguei uma convocação para as Olimpíadas. Olimpíadas não. Sul-americano, que ia ter na Colômbia, um negócio assim, sabe? Só que aí depois, na convocação final, acabei não indo, mas enfim. É que o sul-americano, acho que era classificatória para a Olimpíada, não? Não, nada a ver, né? Não, a sul-americana classifica para o Mundial da base. Ah, isso, é isso. É, para o Mundial. É isso. Entendeu? Eu não sei, para as Olimpíadas eu acho... Não Acho que sei tem um como pré-olímpico, eu acho que tem um pré-olímpico. Tem. Mas enfim, aí... Mano, eu parei de trabalhar com futebol, Vinícius. Eu larguei de mão futebol, mano. Sério, cara? Tem 3 anos que eu mal vejo Botafogo. Sério, cara? De vez em quando eu vejo, né? Não, mas se bem que o Botafogo não perdeu nada nesses 3 anos. Agora as coisas vão mudar. Agora as coisas vão Não mudar. entendido nada. Tá zero. Desde 1910. Não, mas vamos mudar. Olha que sem graça do mano. É tipo assim, mandando a gente. Mano, é que ser botafoguense, mano, é uma parada de escolhido. Eu amo o Botafogo, mas, cara, é difícil ser botafoguense, não. Complicado. Não, mas piadas da parte assim, tipo, agora, de fato, eu torço muito pro Botafogo, até pelo Felipão que tá lá, né, cara? Tá entendendo? Assim, e, cara, eu não tenho nada contra o Botafogo, não. É tipo assim, é um time que merece também, sabe? Ter os seus momentos de glória, Sim, né, sim, cara? com Merece, certeza. cara, entendeu? Sofreu demais já, irmão. Tá na hora já de começar. Mas é que né? já, pô, Botafogo é muita história, mano. O que tem de cagada ali naquele time. Eu sei. É impressionante, Felipão. Eu não sei se vocês conhecem, vocês estão falando de Botafogo, né? Mas é assim. O Luva de Pedreira, vocês conhecem? Ih, tá estourado agora. Tá. Eles estavam no Vasco. Tá no Vasco, ontem. tá no Vasco. Tá no Vasco. Eu acho muito engraçado. Eu acho que os times têm que ter um personagem assim pra dar uma levantada, né? Tem. Mas esse Como acha moleque que é o- fenômeno. Esse Fenômeno. moleque, ele foi o Bayern de Munique fez uma postagem com ele. O Instagram mundial fez uma postagem no Instagram, uma postagem com ele. O Barcelona Absurdo. também fez. Barcelona fez também, né? Fez também. O Barcelona fez também. Absurdo, mano. Jogadores internacionais, tipo Gnabry, uma Muito, galera é tá isso fazendo. mesmo, é isso Sim! É isso mesmo. Graças a Deus, em nome do Pai e do Espírito Santo também. Ele começou, não sei se foi antes ou depois disso que o Cristiano Ronaldo, o filho do Cristiano Ronaldo fez um vídeo Isso, também. é, mesmo, pode crer. não vi, não. Entendeu? Aí ele E fez um vídeo imitando. Esse moleque tem uma qualidade. Tu viu como é que ele bate na Demais, bola, já Vinícius? treinando já, cara? demais, irmão. Ele Tá tem uma doido. batida, de Irmão, qualidade, eu vou te falar, mano. isso daí é no fenômeno futuramente, certeza, mesmo, certeza. é. E ele tem tudo, pô, tem toda a estrutura, pô, É. tá maluco. Mas enfim, aí, cara, aí fiquei um tempo no A Santos. base foi sub-15 na seleção brasileira também, né? Sub-16 na Sub-16. época. Isso, Sub-16. 16, 17, né, no caso. Foi as duas convocações que eu peguei. Aí fiquei no Santos sub-15, sub-17, foi campeão paulista lá e tal. Ganhei outras competições também com o Santos e tudo. Aí em 2012, cara, eu tava assim, já querendo experimentar coisas novas, sabe? Pra falar a verdade, eu era um pouco não, muito imaturo em relação à minha carreira, à gestão de carreira, vamos dizer assim. Sim. Tá entendendo? Eu não tinha, vamos dizer assim, alguém, por mais que o Israel fosse, assim, ele foi, né, pra mim um paizão, isso é indiscutível, me ajudou demais, assim, eu sou muito grato por ele, sempre quando eu vou na minha cidade eu procuro visitá-lo, sabe, falar um pouquinho com ele e tudo. Mas eu acho que a ausência do meu pai na época fez falta, sabe? Saquei. Assim, sabe, pra poder direcionar, acompanhar e Saquei. tudo, né, colocar, assim, também coisas boas também na minha cabeça, porque eu precisava, sabe? Eu fiquei muito deslumbrado, sabe? Com as coisas acontecendo muito rápido. Então eu imaginava que no Santos eu subiria profissional também muito rápido. Porque eu lembro que o Claudinei Oliveira, quando ele assumiu o Sub-15, né? O Claudinei Oliveira até que foi pra Havaí, já subiu, enfim. Ele foi subindo e puxando aquela base do 15, né? Porque a gente foi campeão paulista junto com ele, aí ele foi... Aquela base que foi campeão paulista, ele botou no Sub-17, botou no 20, tá entendendo? E foi a base que ganhou a Copa São Paulo depois, entendeu? E ele era assim... Defendia a gente com unhas e dentes, sabe? Só que eu lembro que uma época ele me subiu pro Sub-20, eu e o Emerson, lateral que tá no Lyon agora. E na época, cara, por não ter uma cabeça muito boa... Você jogou assim, no Chelsea também, não jogou? Jogou, ele tava no Chelsea. Foi campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea, Liga Europa, agora foi campeão também da Euro com a Itália, que ele naturalizou, né? Aí, eu por não ter uma cabeça muito boa, eu falei, não quero ficar no 20 não, quero ir pro Sub-17, porque no Sub-17 eu tô jogando. Só que no 20 eu era banco, né? Mas era, tipo, opção imediata, sabe? E no Sub-17 eu era titular absoluto, entendeu?
Eu queria jogar, só que não colocava, eu não, tipo, naquele momento não tinha na minha cabeça que, pô, eu tô no 20, eu tô um passo do profissional. E teve alguém que trocou ideia contigo, não? O treinador, Não teve, ninguém? não teve. Tu tomou a decisão sozinho? Eu tomei a decisão e e ele só falou assim, então vai. Se você quer. O Claudinei Oliveira, ele ficou muito bolado comigo. Ele ficou. Ele expressou isso pra mim, entendeu? Uhum. Tipo assim, na cabeça dele, pô, tô querendo ajudar o garoto tá se prejudicando, vamos Mas, dizer mano, eu assim. vou te falar, tem umas coisas no futebol, tipo, essa decisão que você tomou, irmão, é uma decisão muito séria. É. Demais. Muito séria e muito Demais. importante que acarretaria consequências pra tua vida inteira. Exatamente. Irmão, como que uma decisão dessa fica num moleque de 18 anos, 17 É anos? isso. Sozinho, tomando é decisões. isso. Você tá vendo como é complicado, mano? É difícil, mano. É isso. Não, extremamente, mano. É. Extremamente. E assim, só que, né, na época ele falou, ele me desceu, enfim, eu desci pro Sub-17 e tal, eu joguei e tal, passei o ano. Depois, quando eu subi pro Sub-20, ele falou assim, eu lembro que ele tinha falado comigo, ó, eu ia te levar pra Copa São Paulo, não vou te levar mais. Quando eu fui pro Sub-17. E nem era na minha idade, eu acho que era 9-1, 9-2 a Copa São Paulo, ele já queria me levar, já tava tipo nos planos dele, entendeu? Aham. Tanto que ali eu vi que ele realmente me valorizava. Pra falar a verdade, eu já tinha, em outras oportunidades, ele já tinha demonstrado, sabe, o interesse dele por mim, assim, dentro do Santos. Aham. Tanto que quando eu saí do Santos em 2012, porque eu acreditava que tinha outras propostas pra mim em outros clubes, Grêmio, Atlético Paranaense e tal, na época, foi por isso que eu saí, porque eu queria experimentar coisas novas e queria também, assim, tinha aquela, eu tenho que subir profissional logo. Tem que subir profissional, tipo assim, tava afobado, sabe? Emocionado, sabe? Você tá maluco, pô, eu sou seleção. Não, tinha, cara, eu tinha isso na minha cabeça, juro, cara. Eu ficava assim, não, tem que subir logo, não sei o que e tal, porque a carreira de jogador é curta, então tem que aproveitar ao máximo. E ficava nisso, daí acabei optando por esperar, né, as outras situações. E o Santos me chamando pra renovar naquele ano. Aí eu esperando, aí chegou, acabou que não aconteceu nada das outras situações. Eu cheguei no Santos e falei assim, tá, vou renovar e tal com vocês. Ele falou assim, pô, vocês como assim, não botou com o Santos como prioridade, então a gente foi atrás de outro zagueiro. Qual Não, eu fiquei Isso chateado. que ano? Em 2012. Eu fiquei chateado. Ali, cara, vou te enganar, não. Fiquei assim, cara, o que eu fiz, cara? Tá entendendo? O que eu fiz, cara? Fiquei pensando. Porque o Santos, pra mim, assim, todo mundo, quem me conhece, assim, mais de perto sabe que, pô, eu torço pro Corinthians, enfim, eu gosto muito do Corinthians, entendeu? Mas o Santos, pra mim, cara, é um sentimento, assim, sabe? Eu tenho um sentimento enorme pelo Santos, um carinho, assim, por ter me aberto as portas, entendeu? Assim, foi realmente foi muito especial, sabe? O momento que eu fiquei lá, sabe? As pessoas que trabalham lá, entendeu? Foi realmente lindo. E quando eu saí de lá, aí que a ficha caiu. Bateu aquele estalo, eu falei, caraca, malandro, o que eu fiz da minha vida? Jesus Cristo. Tipo assim, já não queria mais jogar em lugar nenhum, queria voltar pro Santos, entendeu? Aí, enfim, passou, o Claudinei Oliveira chegou em mim e falou assim, cara, tu sabe que tu sempre esteve no meu time, sabe? Sempre contei contigo. E se você, agora não tenho mais o que fazer, mas se você precisar de alguma indicação, de alguma coisa e tal, futuramente, né, depois daqui, me chama, me liga que eu tento te ajudar. Tanto que quando eu vim pro Rio de Janeiro, passou um tempo, ele me ligou e falou assim, cadê você que eu não tô vendo você em algum clube? Eu falei assim, professor, eu tô desempregado ainda. Pô, que maneiro, cuidado dele também, né? Aí ele falou assim, tu quer ir pro Rio de Janeiro? Irmão, juro pra ti, quando eu tava no Santos, eu falava assim pros guerreiros lá, eu nunca quero jogar no Rio. Eu juro. Com razão. É sério. Principalmente no Vasco, eu falava. Porque, cara, todo mundo falava, cara. Os cariocas que iam lá pro Santos, falavam pra mim, cara, não joguem lá. A não ser que vocês vão pro Fluminense. Aí, beleza. Mas de resto, não vai, cara. Os caras não pagam, é tudo desorganizado, não sei o quê, e tal, o campeonato tá ruim, isso e aquilo. Falei, meu Deus. Tipo assim, fiquei, Jesus, né, cara? Falei. Mas tá bom, aí ele falou assim, ó, tem o Fluminense e o Vasco. Eu falei, vou pro Fluminense, falei pra ele. Né? Aí, beleza, ele falou assim, ó, vou te passar um contato de uma pessoa e tal, Wagner, no nome do empresário, falou assim, fala com ele e tal, ele vai te arrumar tudo lá, as coisas lá, tu vai, viaja e fica lá. Quando eu vim pro Rio, quando eu cheguei no Fluminense, cara, tinha muita gente no Sub-20 do Fluminense. Muita gente. Eu acho que tinha quase 60 jogadores. Tinha muito jogador. Tinha muito jogador, cara. Muito. Muito zagueiro. Então, eu fiquei uma semana e meia lá e eu liguei pra esse empresário e falei assim, cara, como que eu vou jogar aqui, cara? Tem muita gente aqui. Uma coisa beleza, você jogou no Santos. Mas você tá em outro clube, você vai ter que reescrever a tua história. Tudo de novo.
Os caras, beleza, ele fez a base no Santos, isso é muito bom, entendeu? Mas você vai ter que reescrever de novo a tua história, entendeu? Aqui dentro. Mas tem outros jogadores aqui, outros zagueiros que têm muito mais moral que você, independente se entendeu? Jogou no Santos ou não. Aí beleza, tinha o Marlon ainda, até que foi vendido pro Barcelona depois e tal. Entendeu? Sim. Ele tinha muita moral. E tinha outros zagueiros lá também, enfim. Não sei onde que ele tá agora. Ele tava no Shakhtar. É? Ele Mas tava ele é bom, no ele meio é bom. dos jogadores lá que vieram pro Brasil. Sim, é verdade. Ele é bom, é ele é verdade. bom. Ele é bola, ele é bola. Aí... Rapidinho, calma aí, antes de começar esse assunto. Show. Antes de continuar esse assunto. Corte, pro corte Show. do canal. Show. Pro corte. A gente, pra mim nem interessa muito, mas pro corte pra eu colocar na thumb, assim, tá ligado? Pra chamar a atenção. Tu jogou com o Neymar. Joguei. Pro corte, beleza? Show de bola. Fala que o Neymar é ruim, sei lá. Não, o Neymar joga nada. Assim, Neymar peladeiro, deu sorte. Deu sorte. Pro corte. Show de bola. Neymar jogou com aquela geração toda, né? Joguei. Diferente a galera? Demais, cara. É mesmo? Demais. Jogar com o Neymar foi... Tá louco. Pra mim foi uma felicidade incrível, porque quando eu cheguei no Santos ele tava subindo profissional. Isso que eu ia falar, ele é mais mais velho, velho, né? é 2 anos mais velho que eu. Quando eu cheguei, assim, porque ele sabe que ele subiu precocemente. Ele 17 subiu assim, anos, exatamente. 2009. 2009 ele estreou no Brasileiro, ele jogou no Brasileiro. Exato. Ele e o Ganso. 2009. É isso mesmo. Ele estreou no Paulista, pra falar a verdade. Eu acho que foi até contra o Ituano, alguma coisa do Não, tipo. acho que isso já foi 2010. Não, foi 2009. 2009 ele foi campeão da Copa do Brasil em cima do Vitória. Foi 2010, mano. 2010 ele foi campeão da Copa do Brasil. Foi o ano que ele, tipo assim... então 2010 ele foi campeão, que ele foi voou. o ano que todo mundo ficava falando assim, Neymar tem que estar na seleção. Isso, 2010 foi o ano do Dorival Júnior. Isso, deu aquela confusão toda que já chamaram ele de mimado. Isso aí, 2010 mas campeão. Mas em 2009 ele subiu, tava só o pó da rabiola. Eu acho que... Magrelinho. Tá filmando esse braço articulado aqui, Exato, eu lembro uma vez que tava dando entrevista, eu passei do lado dele assim, cara, eu falei, meu Deus do céu, que moleque magro, cara. Como que ele aguenta esse tanto todo aí? Enfim... Mas eu joguei com ele, eu fiquei um tempo treinando profissional e ele, né, tava lá junto com o Ganso e tal. O André também, o André Balada, né, que subiu também. Aí tinha o Robinho, tinha o Pará, que veio pro... Enfim, tinha vários jogadores. Tinha muito. Renato era daquele time. Dracena, é verdade. O Durval, que rindo era a mesma cara de cego. É verdade. A mesma expressão. né? Tá entendendo? Tipo, o time tinha era um zagueiro, André Luiz era do Santos, né? André Luiz era do Santos. Tinha muito jogador. O Danilo, que tá na seleção. Não, acho que isso aí já era 2013, mano. Eu acho que quando o Santos foi campeão da 2012, Libertadores. Foi 2011, que ele foi campeão da Libertadores. Isso mesmo, que era Danilo, Alexandre na esquerda. Isso, exatamente. O time era muito bom, cara. Tanto que uma vez, ó, pra tu ter uma noção, em 2011, a gente foi treinar, eu tava no 17, a gente foi treinar contra o profissional. Nosso time 17 era muito bom. Tanto que, como eu disse, foi o time que foi campeão da Copa São Paulo, né, e tal. 93 e 94, era uma geração incrível. Eu acho que o Santos nunca vai ter outra geração igual. Em nome de Jesus que tenha, né? Que a gente torce pra que tenha, exatamente. Mas assim, a geração era espetacular. E a gente foi fazer um treino contra eles no profissional e, cara, tinha um lateral direito nosso, o Kaique. E o Neymar jogava aberto na ponta. Né? Ele jogava exatamente na esquerda e fazia aquele facão, né, pro meio. Como ninguém. E, cara, o Neymar deitava nele. Meu Deus do céu. Nossa, eu ficava até com dó, cara. E teve uma vez que ele ficou com raiva. E o Kaique era aquele cara que, cara, ele pega pilha, sabe? E, pô, teve uma hora que o Neymar veio pra cima dele, ele deu uma no Neymar, cara. Não, ele deu uma chegada no Neymar, cara. O Dorival não, era o Muricy Ramalho, o treinador. Falou, moleque, sai do meu treino agora, falou pra ele. Sai e não volta, tá entendendo? Vai bater, tipo assim, pô, na cabeça dele, vai bater no meu menino. Não tem como, o Neymar tinha 2 semanas pra ir pro Mundial, irmão. Contra o Barcelona lá, que ele queria perder, então. Pô, 2 semanas vai bater no melhor jogador. Tem que proteger o guerreiro. Tá errado, não, tá maluco, cara. Maior ativo do Santos, pô. Tá maluco, cara. Mas aquele time era, pô, tá louco. Tanto que era chamado de Quarteto Fantástico, lembro na época e tudo, que era o Robinho, o Neymar, o Ganso e o André. É verdade. Tá entendendo? É verdade. Pô, era um privilégio muito grande, cara. Vou te falar que eu peguei, graças a Deus, assim, sou abençoado de ter pego aquela geração, aquela época toda, né? Porque foi uma geração extremamente vitoriosa. Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e tal. Mundial não deu, porque Barcelona, naquela época, com o Pep Guardiola, não tinha como, né? Barcelona voando. Eu lembro da galera falando, não, Santos vai fazer frente com o Barcelona. Você não viu uma entrevista do Léo, lateral esquerdo? Lateral esquerdo. Ele deu uma entrevista falando assim, o Barcelona vai... Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo.
Não, mano, só tem o Messi lá só, tá? Meu Deus! Messi, Iniesta, Xavi, só isso. Que isso, pô? Vamos ver se é isso tudo mesmo aí. Tá louco, cara. Tá maluco. Puyol ainda jogava, lembra? Puyol Puyol, tá pequeno. ligado? Tá E doido. esse ano, foi 2011, né? 2011, A Espanha, com o Xavi, com o Iniesta, já tinha sido campeão mundial, filho, em 2010 na África do Sul. É isso mesmo, foi isso Tá mesmo. doido. E a base praticamente da Espanha era Barcelona e Real Madrid. Era mais Barcelona ainda, porque pô, o time do Barcelona Real, era né? muito bom, cara. Verdade, Era muito bom. Verdade, cara. sinistro. Tá entendendo? Então, depois de tudo isso e tal, acabei saindo lá, fui pro Fluminense. Já temos o corte, obrigado. Fui pro Fluminense e tal. Aí, pô, muitos jogadores, assim, cara, liguei pro empresário e falei assim, cara, não dá pra ficar aqui e tal. Ele falou, tu quer ir pro Vasco? Aí eu pensei assim, dar uma respirada. Falei, cara, tô aqui no Rio, cara. Ah, vamos, Vasco é time grande também, pô. Série A brasileiro e tal. Vamos. Aí eu fui. Cara, quando eu cheguei lá, tinha um zagueiro só, 9-4, o Gilson. Tinha um só ele, cara. Eu falei, ih, caraca, é aqui mesmo. Aí, tipo assim, fiz uma semana de treino. Só que, cara, eu vi os moleques reclamando. Cara, vai bater 3 meses de salário atrasado. Não sei o que e tal. Aí eu fiquei pensando, pô, peraí. 3 meses de salário atrasado. Eu vou ter que esperar os caras quitarem os 3. E é perigoso eu ficar mais 3, tá entendendo? Sem receber. Aí aquilo foi batendo um desânimo, cara, tá entendendo? E eu tava treinando bem e tudo. Cara, peguei minhas coisas e tava metendo o pé pra minha cidade. Falei assim, não vou ficar aqui não. Depois de quanto tempo de Vasco? Não, tava uma semana. Saquei bem no começo, né? Foi bem no começo. Eu falei assim, vou embora. Aí eu falei pro empresário lá, ele falou assim, não, pelo amor de Deus, não vai não, pô, porque os caras estão falando bem de você, pô, não vai não, pelo amor de Deus, não sei o quê. Calma aí que eu vou ligar pro... Caraca, cara. Aquele que foi foi zagueiro do Vasco, naquela época vitoriosa do Vasco, Libertadores, os caramba. O melhor zagueiro do Vasco que teve nessa, em 98, 99 ali, mais ou menos. O Divan. Não, outro que jogava com ele. Mauro Galvão. Mauro Galvão. Isso. Pô, não posso esquecer o nome. Jogou muito Mauro Galvão. Esquece. História, né? Mauro Galvão do Botafogo tá também. Ele falou assim, vou ligar pro Mauro Galvão e tal. Mauro Galvão zagueiro, né, cara? Entende. Aí ligou pro Mauro Galvão, depois ele voltou. O Mauro Galvão falou que quer. Vai segunda-feira lá e tal, pra assinar contrato e tal. Aí eu falei assim, tá bom, se for assim, né, já vai assinar. Aí depois pensei melhor, falei assim, tá, beleza, vou assinar. Cara, eu tive muita sorte que o Vasco quitou assim, sei lá, eu acho que vendeu ou pegou empréstimo, sei lá, quitou assim o salário dos caras rapidão, tá entendendo? Aí já chegou a minha vez e já ficou mais tranquilo, não fiquei tanto tempo, sabe, sem receber. E fiquei no Vasco, cara, fiquei, primeiro ano maravilhoso e tal, no Sub-20, jogando direto, fui campeão da Taça BH, que antigamente era um brasileiro sub-20, hoje em dia tem um brasileiro mesmo, né, e tal. Mas a gente foi campeão e tal, aí começou a subir os guerreiros, subiu o Danilo, volante, aí começou a subir o Thales, o atacante, aí o Henrique, lateral esquerdo, que tá no Lyon agora, aí treinando, e começou a subir. Eu lembro que uma vez a gente foi treinar no profissional lá e tal, e, tipo, saiu naquele Net Vasco, que é o principal, o Vinícius destaque, não sei o que, zagueiro, destaque, tal. Aí nisso os caras me botavam às vezes pra treinar no profissional, aí me descia pra jogar, aí jogava com o Luan, no Sub-20, eu lembro? Luan, que tá agora no Palmeiras. Ele já tava no profissional. O zagueiro, sim. Ele já tava no profissional, mas ele descia também daí eu, de vez em quando os caras me botavam ali pra treinar um pouquinho com os guerreiros, aí voltava. Aí beleza, eu nisso. Aí chegou em 2014, tipo, nessa mesma batida, fomos pra Copa São Paulo, fomos eliminados precocemente, a primeira fase e tal. Quando a gente voltou da Copa São Paulo, o empresário falou assim, pô, se vocês não forem subir com ele no profissional agora, pô, tem um empréstimo aqui pra ele, aqui pro Bangu, aqui, tá entendendo? Pra ele pelo menos jogar o estadual, pô. E eu falei assim, pô, eu vou, não tem problema. Aí chegou na hora, o Vasco, não, a gente não vai emprestar ele não, porque a gente vai aproveitar ele no profissional. Aproveitaram? Não aproveitaram, tá entendendo? né? Tipo, fiquei nesse negócio de volta, aí teve uma hora que eles me afastaram, porque eu já tava estourando a idade, no 20 já começaram a me afastar e tudo. Aí ficava, às vezes, treinava com a gente chama baba, né, no profissional, que é aqueles que não estão sendo utilizados, que, sabe? Eu lembro que até o Rafael Vaz, na época, tava treinando assim também separado e tudo, entendeu? Os caras depois que ele entrou no jogo contra o Flamengo, aí meteu o gol contra o Flamengo, os caramba, aí virou carrasco, né, do Flamengo e tudo. Aí, enfim, foi passando, foi se arrastando nesse processo e os caras falaram, não vamos renovar mais contigo. Acabou meu contrato, no final de 2014 não vamos renovar contigo. Aí eu falei, pô, beleza, né? Só que, cara, eu fiquei chateado, porque eu tava entrando no meu primeiro ano de profissional. E, pô, meu empresário tinha sumido, né, nessa etapa, nessa época.
Caraca, eu não consigo falar com ninguém, cara. Fui lá no Vasco fazer minha rescisão e tudo. Encontrei um diretor do São Cristóvão. Presidente do São Cristóvão. São Cristóvão. Aham. Ele falou assim, meu amigo, tu quer jogar pra nós, não? Pra falar a verdade, ele tava com um amigo nosso, o Doca, que era produtor da Érica. Era produtor da Érica. Aí o Doquinha veio falar comigo e tudo. Aí o presidente já misturou lá, se envolveu na conversa. Falou, você não quer jogar pra nós, não? Não sei o que agora, o Carioca, A2 do Carioca, série, né? Na época era a Série B do Carioca. Eu fiquei pensando, vou jogar no São... Assim, com todo respeito ao São Cristóvão, mas eu fiquei pensando na época. Pô, tá no Vasco, né, vai jogar a Série B do Carioca no São Cristóvão. Eu fiquei pensando, pô, caraca, cara. Cara, com quem que eu gravei falando de São Cristóvão, mano? Eu acho que foi com a Tirson, cara. A Tirson? Ele foi meu treinador lá, pô. Mano, então talvez tenha sido o mesmo período. Ele falou que tinha galera que treinava no São Cristóvão que não tinha o que comer. É isso. Que ele pegava, comprava de manhã pão com mortadela, sei lá, pra galera comer, que às vezes era a única refeição de alguns jogadores que estavam lá. Mas é isso, irmão, eu vou te falar, eu nunca aprendi tanto na minha vida igual quando, tipo assim, eu fui pra lá... Como é que pode? O cara contou a história pra mim e tava na história, mano. Exatamente. Não, eu tava assim, tipo... Não queria ir pra lá de qualquer... Tanto que antes de ir pro São Cristóvão ainda, ele tinha me feito a proposta, antes de ir pro São Cristóvão... O Atirson? Não, o presidente. O presidente. Eu fui assim... um outro empresário chegou lá, tem um Vilhena aqui que é de Rondônia, Roraima, sei lá, um negócio assim e tal, pra você jogar a Copa do Brasil, vamos jogar contra Ponte Preta, tem a Copa Verde também e tudo. Eu falei, tá, vou. Fui fazer pré-temporada com os caras em Mojimirim, minha coluna travou lá, irmão. E não tinha médico, não tinha nada, tá entendendo? Aí eu falei assim, vou meter o pé. Falei com a Erika, vou meter o pé, cara. Aí ela, não, vem. Daí, tipo, o empresário foi lá, pagou a passagem, voltei. Nisso, tipo, falei, caraca, que é pra ficar aqui mesmo no Rio, não é possível. Aí, cheguei com os caras e falei assim, tá bom, aceitei jogar no São Cristóvão. Ele tinha me oferecido um salário, irmão, tipo, de 6 mil, assim, sabe? Ele falou assim, a gente vai pagar 6 mil, o Pet vai vir aqui, vai fazer publicidade pra mim. Conversa, cara. Irmão, o que mais tem é conversa. É muita conversa, né? Cara, esquece. Tu vai ganhando experiência nessas coisas, tu vai pegar, mano. Tipo, aí nisso fui pro São Cristóvão e tudo. Comecei a treinar e aí, cara, não tinha nem uniforme pra treinar. O Atisson até então não era o treinador, era o Carlos, era o outro treinador. Aí, pô, eu lá no São Cristóvão, cara, eu via cada conversa, cada papo, tipo assim, as dificuldades dos moleques e tal. O moleque nunca jogou em time grande, às vezes, tipo, tava lá tentando, tá tendo um negócio e tudo. Aí tinha um moleque lá que trabalhava de frentista, irmão. Ele saía, tipo, e morava... Pô, depois de Queimados, cara. Caramba. Ponto final do trem. Gere Pedreira, Japeri. Japeri. Ele morava em Japeri. Ele falou assim, vendo, eu saio 4 horas da manhã de casa, venho treinar, volto e vou direto pro posto. Tá entendendo? Eu falei, caraca, irmão, tu é guerreiro. E ele falou assim, não, eu tenho uma filha de recém-nascida, tá entendendo? Não tenho o que fazer, irmão. E o São Cristóvão não paga, tá entendendo? Ele falava pra mim. E eu fiz CV, eu fico aqui na porta, aqui, me humilhando aqui, pra pelo menos o dinheiro da passagem os caras me darem, pô. Aí, tipo... Eu falei assim, cara, vou ficar aqui, tipo, comecei a ver os guerreirinhos, aí um dia o presidente me chamou e falou assim, pô, eu tenho que conversar contigo, Vinícius. É porque eu fui cobrar ele, né, porque, pô, tipo, te ofereceu um salário e não pagou, né? Aí ele falou assim, cara, pô, aquele salário que a gente tinha oferecido, a gente não vai conseguir pagar. Mano, olha essa bagunça, irmão. A gente não vai conseguir pagar. Meu Deus do céu. A gente não vai conseguir pagar, cara, a gente só vai conseguir pagar 3, cara, tem como? 3, ficar por 3. Falei, presidente, eu já tô no barco. Tá entrando? Já tô até inscrito no campeonato, pô. Vou recusar, vou pra onde? Tá entrando? Vou pra onde? Fica pelos 3 mesmo, cara. Aí, pô, eu treinando lá com os caras, lá comecei, tipo, ficar pegado demais com eles, com os jogadores, entendeu? Porque a gente jogava e eu via que, pô, era uns tentando ajudar o outro, sabe? Todo mundo no mesmo perrengue, né, cara? Todo mundo lutando pelo mesmo sonho. Exatamente. Eu comecei a ver aquilo, cara, eu falei assim, meu Deus, cara. Tipo assim, beleza que eu passei um pouquinho de dificuldade no Vasco e tal, o 2014 foi um ano bem difícil, um ano que, tipo assim, eu vi o cuidado de Deus na minha vida, sabe, irmão? Porque eu até conheci na mesma época um amigo nosso, né, o Edmar, bênção demais. Uma vez a gente estava indo para a região dos Lagos, na ponte de Niterói, ele mandou uma mensagem no meu Facebook, foi assim que conheci ele, falando da terra de Lodebar, tá entendendo? Da terra do esquecimento e tudo, assim, tá entendendo? Não, ele falava assim, fica tranquilo, que Deus vai te tirar da terra de Lodebar e vou colocar você para comer na mesa do rei, não sei o que. E, tipo assim, aquilo, cara, ele me mandou aquilo no momento que eu tava assim, cara, quebrado na minha profissão. De Deus, sabe? Mesmo, né? Exatamente. E aquilo eu falei assim, cara, meu Deus, assim... Deus me chamando, sabe, pra perto, eu sentia, né, o cuidado, né?
E no São Cristóvão começou a ser confirmação disso, do cuidado. Porque por mais que a gente esteja em lugares que o nosso eu, assim, não queira estar, entendeu? A gente sabe que fala assim, pô, Deus fala assim, filho, eu vou te colocar aqui. Mas não é porque eu quero teu mal, tá entendendo? É porque eu quero que você aprenda antes de eu te dar o que realmente eu quero te dar, entendeu? É que nem, por exemplo, o José. Pô, José, primeiro ele aprendeu a administrar uma casa de um homem rico. Depois ele foi aprender a administrar um lugar de escassez, tá entendendo? Na prisão. Pra depois ser governador do Egito e administrar os dois lados da moeda, tá entendendo? Então, tipo, eu vou te ensinar primeiro a passar por essa dificuldade, coisa que você não tinha passado dentro do futebol, né? Sendo profissional da área, você não tinha passado ainda. Então eu vou te ensinar muita coisa, vou te mostrar muita coisa para também dar uma quebrada na tua soberba, porque eu confesso que por um momento eu fiquei um pouco soberbo por conta das coisas que eu vivi dentro do futebol entre Santos e Vasco, tá entendendo? Então vou te colocar novamente, sabe? Fazer você humilde novamente, entende? Fazer você ver que há coisas muito mais valiosas do que a sua profissão. A sua profissão é somente uma ferramenta. Mas sabe que pra realidade, assim, a nossa, o Filipão também teve essa realidade, cara, isso é eu acho super comum, cara. Sim. Infelizmente, mas eu acho comum. Eu tava trocando ideia com um amigo meu. A gente lá de Nova Iguaçu, pobre. Aí o amigo meu entrou pro exército. E aí a gente tinha 0. Ele entrou pro exército e começou a ganhar, sei lá, 5 mil também, 6 mil. Então, irmão, pra quem tem 0 e começar a ganhar 6, você fica rico, mano. Sim, exatamente. Então, tipo assim, eu não lembro exatamente, mas era 4, 5 ou 6 mil em 2004. Ou seja, não é 5, 6 mil de hoje. Sim. Né? Que já é uma grana hoje, mas em 2004 era muito mais. Sim, claro. Então, o que meu amigo fez? Cara, em vez de fazer teu pezinho de meia, vou estudar, não sei o que, o que ele fez? Comprou um golfezão, mano. Com rodão, pneuzinho fino, sonzão. Esquece. E ó, mulherada. É isso. É isso, mano. É isso, mano. Mas eu entendo, cara. Mas eu é entendo. isso. É que nem na época do Santos eu tinha meu salário, que era um salário bom eu assinei meu contrato com 16 anos, carteira de trabalho e tal, né? E ainda eu fazia publicidade, porque como eu saí da escolinha do Santos e fui pro Santos e peguei seleção brasileira, né? Exatamente, a escolinha tava abrindo muitas escolinhas do Santos por conta do Neymar, na época. Então, o pessoal falou assim, um garoto saiu da escolinha, foi pro Santos e pegou seleção, vamos botar ele pra inaugurar as escolinhas e inaugurações. Comecei a viajar, os caras, toma aí quentinho aí, toma 1.000, não sei o que, só tipo, ir lá, tá entendendo? E tipo, e aquilo entrava, falei, caraca, meu Deus, esse final de semana vai ser regado. Sou grandão. Tô grandão, respeito. Tá doido, cara. E tipo, isso começou, né, tipo, dar aquela iludida, né? Então, quando eu fui pro São Cristóvão, aí eu comecei a ver a realidade novamente. Tipo, a venda caiu dos meus olhos e eu comecei a ver. Tanto que um dia o presidente chegou e me falou assim, Vinícius, aqueles 3 mil lá que... Sacanagem. Quer testemunha. Meu Deus do céu, presidente. Aquele 3 Mas mil. como é que o senhor vai fazer agora? Já não... Vinícius, já não dá... Tomei, irmão. Me falou, você só tem 300 aqui. Eu falei, 300 reais? Não, 300 reais. Eu falei, então dá. Dá aqui, ó. Não, porque ele falou assim, eu falei assim, presidente. Eu falei, 300 reais, irmão. 300. Não, porque eu falei pra ele assim, eu falei pra ele, presidente, pelo menos da gasolina, me dá 1.000, cara. Pelo menos, cara. Porque eu já tava lá no meio lá do negócio, me dá 1.000 pelo menos da gasolina. Ele, não sei o quê, tipo... Aí ele tava com 300, eu falei, dá esses 300 aí, cara. Não foi tenso. Aí, tipo assim, nessa mesma época eu tava nesse aprendizado e tudo, sabe? Deus, assim, realmente tava confortando muito meu coração e fazendo eu aprender muitas coisas. Esse mesmo amigo meu que mandou a mensagem quando você tava pra região dos lagos. Ele já ia nos meus jogos, já assistia de vez em quando e tal. A gente tava numa resenha boa, tava numa amizade bacana. Ele falou assim, cara, um dia eu tava orando por você no Facebook. Tava orando por você aqui na laje, aqui de casa, aqui na laje da minha mãe, ele falou. Tava orando aqui na laje da minha mãe e tal, isso e aquilo. Clamando muito a Deus aqui, eu senti uma presença muito poderosa e de repente caiu uma pipa aqui na laje aqui. E eu peguei essa pipa, orando por você. Quando eu peguei essa pipa, eu vi um símbolo dos Santos. Ele falou pra mim. Eu falei, caraca, irmão,
Ele falou, irmão, eu não sei o que isso quer dizer, entendeu? Mas Deus tem algo pra fazer na tua vida ainda no Santos, ele falou. Aí eu falei, caraca, que doideira, cara. Tu voltou pro Santos? Eu voltei, irmão. Mano, eu não sabia disso não. No São Cristóvão, quando eu tava no São Cristóvão, a gente foi até numa reunião com um amigo nosso lá, um amigo empresário. Não, Vinícius. Ele chegou e falou assim, cara, no São Cristóvão não dá pra fazer nada. Tipo, jogando no São Cristóvão fica difícil, tipo, arrumar outra coisa. Passou, sei lá, um tempo depois, um mês depois, assim, eu recebi um telefonema de um treinador que foi no meu sub-17, porque o Claudinei tinha subido pro 20, ficou sub-17, o Abel, que foi também campeão mundial e tal. Na época, com o Santos em 61, 62, aí ele falou assim, tá fazendo o quê? Não sei o quê, bem velhinho assim, tá fazendo o quê? Eu falei assim, tô aqui no Rio aqui, professor, e tal. Ele falou assim, quer voltar pro Santos? Eu fiquei pensando, eu perguntei pra ele, mano? E o cara tinha visto na pipa, Filipão. Na pipa, ele falou assim, só. aí eu falei assim, mas como que eu vou voltar pro Santos? Ele, vamos fazer um projeto aqui, o Sub-23, os aspirantes, e eu vou te trazer de volta. Quando ficar pronto eu te falo, e você vem. Irmão, deu nem muito tempo assim, ele me ligou de novo, pode vir. Aí eu fui, aí eu voltei pro Santos. Nasci daí. Já tava. E detalhe, eu jogando no São Cristóvão, fui jogar contra o América do Rio. Tinha um cara observando 2 jogadores do América. Uhum. O cara me viu, a gente perdeu de 3-0, irmão, mas ele me viu jogando. E gostou? Aí ele entrou em contato comigo e falou assim, irmão, eu tenho uma proposta pra você jogar no Cibalia da Ucrânia, não, da Croácia. Da Croácia. Aí eu fui pesquisar, Cibalia da Croácia. Aí eu fui pesquisar e tal. Aí ele falou assim, ó, o time tá na segunda, mas já tá garantido na primeira, na próxima temporada. Eu falei, caraca, primeira da Croácia. Tipo assim, não é um país intermediário, mas, né? Sim. Pô, vai ser bom. Tá no São Cristóvão, né, mano? Pô, irmão, eu fui parado uma vez. Pegando 300 Eu fui parado uma vez numa Blitz. Eu falei pro policial que eu jogava no São Cristóvão e falou assim, caraca, irmão, coitado, hein? Um dia eu vou ver sua história no Esporte Espetacular. Né? Tô contando tua superação. Eu juro, cara. Amém. Ele falou isso pra mim, cara. Eu falei, caraca, o policial me caçoando mesmo. Enfim, aí nisso eu tava, né, eu conversei lá com eles e tal, com o pessoal esse cara da Croácia. Já tava tudo certo. Minha viagem já tava marcada e tudo. Aí chegou, fui pra Santos, essa viagem marcada. Fui pra Santos e tal. Tinha 2 semanas pra eu treinar lá no Santos, pros caras me olharem e verem se realmente a gente quer ficar com ele. Tinha 2 semanas. 2 semanas pra ir pra Croácia. Que era o mesmo tempo da Croácia. Exatamente. Aí chegou na semana decisiva, na quinta-feira eu falei assim, cara, eu vou ter que falar com o treinador, porque até agora ele não me deu resposta. Vou ter que falar com ele. E porque eu tenho uma viagem no sábado pra Croácia, entendeu? Então, tipo, quinta eu já vou hoje, viagem pro Rio, arrumo minhas coisas e tal, me despeço do povo e vou embora, né? E isso, eu fui pro treino pensando nisso. Chegou no final do treino, o preparador físico falou assim, ó, o treinador tá te chamando lá. Fui lá, falar com ele, Cleiton. Paizão, cara. Evangélico também, cristão, cara. Aí ele chegou assim, ó, a gente vai ficar contigo, não sei o que e tal, seu contrato tá até pronto lá já na RH, não sei o que e tal. Cara, eu fiquei assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida, pô, cara. Sabe? Porque assim, realmente eu sabia da besteira que eu tinha feito no passado, né? E tipo, só de estar ali pisando novamente em Santos, pra mim já era uma vitória muito grande, sabe? Já, tipo, assim, na minha cabeça, cara, eu tô realizado, sabe? Eu tinha que, claro que eu tinha que me firmar, tal, pra subir pro time A e tudo e aquilo. Mas, cara, eu tava, assim, realmente muito feliz. E eu voltei pra lá, cara, e fiquei treinando com ele e tal, e apreciei outras coisas também. E ele falava assim, não, fica aqui porque eu quero você aqui, eu vou te subir profissional e tal. Enfim. Tava com quantos anos quando tu voltou? Eu tava com 21, 22, alguma coisa assim. Aí eu fiquei lá treinando com ele, tudo, aí até que na época... Mano, 21, 22, parece que tem, tipo, viveu 10 anos, né? Exatamente, irmão. Aí eu tava com uma propostinha assim pra jogar no Guarani, algum empresário trouxe pra mim, porque na época o aspirante não tava disputando competição, e pra esse empresário que tava tava cuidando da minha carreira, ele queria que eu jogasse pra mostrar futebol, pra poder fazer um negócio futuro, alguma coisa do tipo, entendeu? Ele não tava com paciência de esperar, pô, vamos esperar o Vinícius subir pro time A e tal, e depois a gente vê. Ele queria o momento, ele queria o agora, tá entendendo? Então, ele falou pra eu não renovar no Santos. Eu não renovei. Ele fez eu assinar um pré-contrato com o time, um Ricanato, o nome do time, não sei nem de onde é isso, eu acho que é do Rondônia, sei lá, um negócio assim. Ricanato, o nome do time, um pré-contrato, para depois eu assinar um contrato de empréstimo com o Portimonense.
Cara, não deu nada certo, irmão. Cara. Nada. E o cara, tipo assim, sumiu também. Sumiu. Nada. Eu tive que ligar lá para os caras me liberarem. Tanto que na mesma época, o Madureira, tipo, os caras do Madureira me chamaram para vir aqui para jogar a Série D do Brasileiro. Eu vim pro Madureira, depois que tá nesse processo. Eu vim porque já não tava mais no Santos. Vim pro Madureira jogar a Série D. O pessoal do Ricanato demorando para liberar, o pessoal do Madureira falou assim: filho, tá demorando, gente, entendeu? A gente vai ter que liberar alguns jogadores mesmo, já que você não tem contrato ainda, a gente vai liberar você, já que, tipo, entendeu? Porque demorou, mano, tipo, que papo de história, uns 20 mano. dias, irmão, pra eles liberarem, tá entendendo? Caramba. Aí acabou que eu fiquei assim, cara, esse dia que eu saí do Madureira, que eu lembro que eu tava voltando de carro assim pra casa, irmão, eu fiquei com uma vontade de chorar, mas dentro do carro, tá entendendo? Tipo assim, falando assim, caraca, cara, de novo eu tô caindo no papo desses caras e de novo eu tô entrando no ralo por conta disso, tá entendendo? De novo, irmão. Cara, que isso é tão comum no futebol, né, Exatamente. Vinícius? E assim, é o que você falou, às vezes o papo de uma escolha, assim, às vezes muda tudo, um destino, sabe? É assim, claro que eu já pensei muito nisso, e eu fico pensando assim, cara, que Deus, ele tem os seus meios de fazer as coisas, entendeu? Então, assim, na época também nasceu minha segunda passagem, eu meio que dei uma desviada, sabe? Então, acredito que eu deixei a desejar fora de campo. Segunda passagem no Santos. No Santos, deixei a desejar fora de campo. Então, acho que foi uma correção, sabe? Pra mim, eu entendo isso. Eu entendo como uma correção. Entendeu? Então, quando eu penso nisso, eu penso assim, eu agradeço pelo tempo que eu tive em Santos, no Santos, entendeu? Eu tenho um amor enorme pelo Santos, como eu disse. Mas pra mim foi necessário, sabe? Foi realmente um aprendizado. Doeu, irmão. Nossa, doeu, cara. Mas era necessário, sabe? Então, logo em seguida aconteceu tudo isso e tal. O empresário sumiu. Por isso que eu falei no início, precisava de alguém que cuidasse, tá entendendo? De alguém que realmente me abraçasse, entendeu? Porque se tivesse esse alguém, a história seria contada de uma forma diferente, talvez, entendeu? A gente não sabe, né? Enfim. É que, cara, o Filipão, o que tem de empresário, que às vezes nem é empresário, se passa por empresário, aí pega um montão de molequinho, leva pra um canto, coloca todo mundo num quarto comendo arroz e feijão, com promessa, só que os pais tiveram que pagar um dinheiro pra esse empresário. O cara não tá empresariando ninguém, mano. O cara tá ganhando um dinheiro pra botar no bolso. Ou às vezes o cara é empresário de fato. Ele não quer saber se a tua carreira vai ser melhor vir pra cá e pra lá. Ele vai assim, pô, se ele for pra esse canto aqui, vai me dar, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Então vai pra cá, não interessa que é o pior pra você. Isso, eu vou te vender que é o melhor. É isso. Porque vai me dar uma grana. É isso, Que triste, é que o cara não olha lá na frente, né? Não O cara só olha o momento. O cara tá olhando o momento. O momento que eu quero ganhar dinheiro. Lá na frente, tá entendendo? Mas, enfim, aí eu saí e tal, e apareceu uma situação pra ir pra Finlândia, cara. Tá entendendo? Nesse meio tempo aí. Mas ainda assim eu fiquei uns 3, 4 meses em casa antes de ir pra Finlândia. Tu conheceu a Érica onde? Em que momento? No Vasco, né? Foi no Vasco? No Vasco, eu tava no Vasco. Em 2013. Ele falou aqui, né? Isso, 2013. Como eu disse, eu fiz uma postagem no Instagram e tal, né? Uma carta pra Deus. Aí ela te deu molinho, aí ela me mandou deu mole, direct. Né, pai? Não tem como, né? No Instagram, gatinho viu, você. Irmão, detalhe. Eu respondi o comentário dela e tudo, na moral, né? Ela fez um comentário, pô, legal pra caramba também, elogiando minha postura, né? A respeito de Cristo e tudo. E desconfiou, né? Desconfiou, o irmãozinho desconfiou, né? E tal, que era eu que tinha inscrito. Tinha a palavra de Deus, mas tinha um afinco. Exato. Copiou, Achou que eu tinha, né, ido no Google e tudo. Mano, mas quando eu tava com a Monique, eu conheci a Monique desviadão, né? Mas enfim, aí eu copiei um texto de internet e mandei pra ela. Só que eu não quis me passar por autor do texto. Eu só gostei, achei que tinha a ver e mandei pra ela. Só que ela deduziu Que foi você? que foi eu que tinha escrito. Aí passou um tempinho, ela achou o texto na internet, ela ficou revoltada. Eu falei, cara, mas eu não te falei que foi eu que escrevi, pô. Essa história, né? Eu não falei em momento nenhum que foi eu que escrevi. Igual aquela parada quando a gente vê um pedacinho de uma letra de uma música boa e a gente manda pra pessoa. É isso, pô. Enfim, aí depois nessa época, foi em 2013, no meado ali de 2013. Foi no final, perdão. Foi em novembro. Aí eu respondi ela e tudo, a gente trocou o número, começou a se falar e tudo, até que um dia ela falou assim, eu tô indo pra região dos lagos lá com a minha família e tudo, a gente tem casa lá e tudo. Se você quiser ir, irmão, tava indo pra Cotia. Tu acha mesmo que eu ia deixar de ir pra região dos lagos com uma mulher bonita dessa e tal? De jeito nenhum, né, mano? Isso
foi Deus te dando um presente. Toma esse alívio, meu irmão, filho. de jeito nenhum. Toma esse refrigério do céu. Ela foi lá em Itaguaí, irmão. Em Itaguaí, divisa com Seropédica. Falei, pô, foi Deus falando assim, ó, esse é o maná que eu te preparei. Caraca, irmão. Aí, pô, a gente começou uma amizade bacana pra caramba e tudo. Eu tinha um respeito, tenho, né, por ela enorme e tudo, independente de qualquer coisa. Eu sempre pensava comigo assim, pô, pode ser que role, pode ser que não, mas assim, a amizade dela eu quero ter, porque eu achava ela, acho, né, uma mulher incrível, enfim. E pra mim, isso era o primordial, sabe? Pra mim, eu tinha que ter ela na minha vida. Se ela não, se fosse uma amizade, ou como, né, mulher, enfim, esposa, namorada, enfim, na época. Mas então eu tinha respeito. Tanto que a gente às vezes ficava juntos, assim, sozinhos e tudo, e eu não tentava absolutamente nada, irmão. Querer, eu queria. Não vou não vou mentir, não vou mentir, não. Mas assim, eu me segurava de verdade mesmo, porque pra mim era aquilo, eu queria ganhar, sabe, o coração, sabe, a amizade, eu queria ganhar a parceria dela. E tu já era crente, né? Já Tu era crente desde sempre, desde moleque? Não. Tu se converteu em que momento aí? Quando eu tava no Santos. Eu comecei a primeira passagem? Eu comecei, pra falar a verdade, uma vez eu fui na igreja com a minha mãe, num reteté, cara, mas eu não curti, cara. Falei, pô, que gritaria do cara. Um monte de gente gritando, falando um monte de palavras que eu não entendo aí, né? Pô, um negócio, caraca, e rodando e tudo. Eu falei, não dá não. Aí teve um dia que um amigo me chamou pra ir, eu não lembro nem que foi, mas me chamou assim pra ir no Atleta de Cristo que tinha lá em Santos, tinha toda quinta. Aí eu fui. Cara, que eu curti demais, irmão. Nossa, eu curti demais, assim, senti uma paz assim. Aí eu comecei a ir direto e tudo. Aí eu comecei engraçado como Deus tem um chamado pra cada um, né? Tipo assim, passou perrengue zero, nada, não tava com doença nem nada, só foi no curso e gostou. Sentiu no coração. Exatamente. Aí eu comecei a ir numa igreja chamada Batista Ramar, que é de Taboão da Serra, em São Paulo. Né? Ia pra minha cidade quase todo final de semana, Taboão da Serra é do lado. E eu comecei a ir nessa igreja, tipo, muito jovem, pô, pessoal assim, pô, bem alto astral, entendeu? Eu curti, cara. E eu era muito tímido, né? Como eu disse. E me chamavam pra ir lá na frente lá e tal, pra pular, que o pessoal ficava meio assim, meio acanhado e tal. Pô, beleza, tá, amém, glória a Deus. Mas aí comecei a soltar, me converti, tipo, foi tudo muito rápido, sabe? Me converti, eu tinha 17 anos, 17. Aí eu comecei a frequentar direto e eu, cara, ficava naquela... Me chamavam até de fanático na época, porque eu escutava muito louvor e ia muito pra igreja, irmão. Sério mesmo, tipo, não tinha aquela parada de ir só em uma igreja só. Tá entendendo? Eu tava todo empolgado assim, eu ia, por onde exemplo, tinha culto, Cristo Rei, aí, pô, a Assembleia, aí depois vendo Bola de Neve, tanto que eu conheci o Bola de Neve lá nessa pegada mesmo, assim. É mesmo? No Bola de Neve, no dia que eu fui no Bola de Neve a primeira vez, acabou a luz. Foi em Cotia, na minha cidade. Acabou a luz no dia, colocaram, era um galpãozão assim, colocaram 3 motos, eu acho, assim, no final, assim, acenderam, aí o cara começou a louvar sem som, só ele aí, mesmo. Na moral, crente é um negócio muito engraçado, né? Irmão, você pode reparar, você tá num culto, acaba a luz, aí os crentes se empolgam, aí parece que a presença do Senhor o inimigo se levanta, mas ele vai cair, aí todo mundo começa a cantar mais alto. Irmão, foi uma parada surreal, cara. Tanto que eu me apaixonei pela igreja nesse dia, cara. Eu falei, caraca, que igreja top, cara. Que pessoal maneiro, alto astral. E tipo assim, todo mundo diferente. A mulher que cantava louvor lá, cheio de tatuagem aqui até aqui, até no pé, irmão. Eu falava assim, caraca, cara, que maneiro, cara. Pô, o pessoal, nossa, eu senti uma presença muito grande, sabe? O pessoal muito receptivo e tal. E eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. Isso, como eu disse, eu frequentava várias igrejas, tipo, eu ia em várias. Todo dia da semana eu ia em uma, eu juro pra ti, todo dia da semana eu ia em uma nessa época. Aí, até que, né, eu conheci o Bola e comecei a ir só. Aí eu ia no Bola de Cotia e no Bola de Santos. Bola Cotia e Santos. Eu ficava assim, né? Igreja de Santos é irada. Muito eu não sei como era quando tu ia, mas... Não, era grandona, cheio de bandeira assim na... uma pistão de skate. Tem, pô. Quadra de basquete. Não, é grandona. Irado, o negócio lá é animal. sinistro mesmo, sinistro. E eles fazem também negócio de surf também lá, também, né? A batucada. A batucada, exatamente, isso. Enfim, aí eu comecei, pô, conheci o pessoal do Bola e tal. Eu falei, não, é aqui mesmo. Até que teve o Arraiá do Senhor numa vez no Bola, né? E tal, falou assim, pô, a gente não faz festa junina e tal, mas, pô, comida típica e tal, louvar o Senhor gostoso, e tal. Pô, a gente, por que não? Por que a gente não pode, né? Aí foi nesse dia que eu botei a bermudinha e fui, pô.
Aí minha mãe olhou pra mim assim, já bolada. Você não vai assim, não. Você não vai pra igreja assim, não. Que igreja é essa aqui? Que igreja? Eu falei, o que tem, mãe? Não sei o que dela. Não, tá doido. Cara, nesse dia a gente meio que deu uma... eu falei, que negócio de arraiar é esse? Isso é uma festa pagana, não sei o que. Eu falei, que isso, mãe? Pelo amor de Deus, vamos lá que a senhora vai conhecer. Tanto que uma vez eu fui dar um testemunho, né? No Bola de Neve, lá de Cotia. Aí... eu chamei ela pra ir, ela não ia. Aí eu chamei ela pra ir. Ela, gostou pra caramba. É mesmo? Daí eu falei assim, tá vendo? Tá vendo? Tanto que o pastor Marcelo, na época, ele falava assim, uma vez o pessoal tinha um preconceito com... Tinha uma tiazinha do manto, preconceito com bolas de neve, aí elas entraram e eu já vi. Uma em cada ponta pra ficar observando o pessoal e tal. Aí no final do culto ela chegou em mim e falou assim, pegou na minha mão assim, toda séria, as três, assim... de fato, a presença do Senhor tá nesse local. Que irado. Imagina do coque. Que irado. Mas assim, não, mas é quando minha mãe foi, ela tipo, já quebrou esse... Mas eu quando fui a primeira vez nessa igreja também, na bola, já foi na Barra, eu fui cheio de preconceito também, Filipão. Tipo, fui. Porque onde eu me converti, a galera falava, pô, igreja que pode fumar maconha. Todo mundo falava isso. Igreja de surfista maconheiro. Todo mundo falava isso, cara. Todo mundo falava. A igreja que pode tudo e tal. Exatamente. E aí eu fui meio assim, eu falei, pô, qual é essa? A igreja aí é mó esquisita, mas vou lá, né? Irmão, eu lembro até hoje do louvor que era Deixa o Céu Descer, tá ligado? Deixa o céu... Irmão, senti uma presença de Deus, uma mover espiritual. Eu falei, caraca, então, é diferente. A igreja é maravilhosa, tá entendendo? Pô, tá doido. Eu sou suspeito pra falar, cara, porque eu amo o Ministério Bola de Neve. Enfim, aí a gente, né, se conheceu do jeito que eu tinha explicado pra vocês e tudo, a gente começou, né, a amizade e tudo. Aí, de repente, enfim, a gente começou o namoro e tudo, já começamos morando junto já, cara. Sabe? Eu sabia dentro de mim que não era o momento que... a gente estava errado, pra falar a verdade, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente não queria se desgrudar um do outro e assim... Tanto que a gente noivou muito rápido e assim... ajeitou as coisas. Tanto que eu fui pra Finlândia, quando eu voltei, a gente casou e tudo, sabe? E, assim, bênção. Tanto que ela se converteu, né? A família dela, como ela disse, se converteu também e tudo. E, assim, foi realmente de Deus, sabe? Ela na minha vida, então tanto que como homem eu cresci muito, sabe? Eu cresci assim, realmente, era muito pequeno em muitas escolhas e faz parte, né, da vida, não tem jeito, mas ela me ajudou muito, sabe? Tanto que a minha timidez mesmo, hoje eu falo pra caramba e tudo, mas mas na época eu não falava nada. Não parece tímido, não. Não, agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo, irmão. Uma vez me chamaram... muito tempo nas costas. Uma vez me chamaram pra orar, cara, lá pra... foi até uma festinha, não foi? Foi da Júlia, talvez, não sei. Cara, eu tremia tanto, cara. Falei, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Pra orar? É, pra orar. Falei, caraca. Mas ao mesmo tempo, assim, eu via que é como se o chamado começasse a ser ativado, sabe? É, isso aí. Tá entendendo? Isso aí. Tipo, exatamente. precisava disso, sabe? Tanto que hoje em dia, assim, nos times que eu vou e tal, sempre tento deixar uma palavra. Agora em Brasília mesmo que eu tava, a gente fechava, assim, uma roda antes do treino e eu deixava uma palavrinha e tal, fazia uma oração. Entendeu? É muito importante, legal, cara. É importante pra caramba. Tanto que os caras falam assim, pô, velho, tu é pastor, cara? Eu falei assim, não tô pastor, não. Eu falo assim, ainda não. Tem um jogador que é pastor, não é? Eu acho que... tem alguns. O Ricardo alguns eu não sei, Oliveira. Né? Tem Ricardo Oliveira, pastor. Gente boa demais, irmão. Nossa, é mesmo? Nossa, é bom. Mas, cara, sabia que tu passa... Tu imprime uma... Eu não tô falando fisicamente, agora não tô te zoando, não, de verdade. Sim, claro. Você imprime uma idade maior que você tem. Você tá com quantos anos agora? Tô com 28. Então, 28 anos. Você parece ser um cara mais experiente, mais vivido, sacou? Sim. E, mano, quando eu troco ideia contigo, quando eu converso contigo assim, é uma parada que eu falei pro Jonathan uma vez, que é também da igreja. Existe um negócio de maturidade em você, sacou? Tipo assim, cara, acho que Deus tem... Acho que isso é a parada de Deus mesmo pra tua vida, sacou? Sim. De estar além da sua idade, de enxergar coisas além do que você viveu, sabe? Sim. Então, assim, pra mim é nítido isso aí. Não, mas isso inclusive esse chamado de pastoreio sobre a tua vida. Não, e agora não tô falando de algo de Deus, não. Tô falando que é o que eu enxergo, que é o que a gente conversa sempre, né, Filipão? Exatamente. Que quando alguém tem um chamado pra pastor, você logo percebe no jeito de falar, de agir, de trocar ideia. Já tive num Bola de Neve, uma vez mesmo, o pastor Marcelo, uma vez a gente tava assim, antes de começar até o culto no louvor, um mover tremendo, cara. E ele, começou a orar e tudo, a igreja toda orando e tudo. Cara, foi algo assim sinistro, eu lembro muito bem que foi único, sabe? E eu tava quase no final já, tava no final, assim, nas cadeiras finais, assim.
E ele me chamou, me pegou assim pela mão assim e tal. Na época a gente não tinha muito contato, sabe? Eu falava com ele muito, assim, muito raramente. Às vezes eu chegava e ia embora e tudo, entendeu? Eu falava com um outro ali, mas ia embora. Aí ele me pegou, me levou até o púlpito assim e tal. Colocou assim, falou assim, olha isso, não sei o que. Aí eu olhei assim, a igreja toda e tudo. Aí ele falou assim, tu consegue perceber? Ele falou assim pra mim, eu falei assim, mas percebeu o quê, pô? Ele falou, tu consegue ver? Ele falou assim, mas tipo, eu fiquei meio perdido, sabe? Ver? Ver o quê? Tu tá falando, mano? Daí ele falou assim, ele falou assim, entendeu o teu chamado? Ele falou pra mim. Aí, tipo assim, quando ele falou assim, entendeu o teu chamado, eu olhei de novo pra igreja, eu senti... Que experiência, cara, foi sinistro, irmão, foi sinistro. Eu caí de joelho. Quando ele falou assim, entendeu o teu chamado, eu já caí de joelho chorando muito, cara. Assim, consumido mesmo pela presença, sabe? Uhum. Eu falei, Jesus Cristo, cara. Tipo, naquele momento eu falei assim, caraca, cara, é isso mesmo que o Senhor quer pra minha vida? Tipo assim, pra que eu pastorei uma igreja e tudo. E eu fiquei pensando, caraca, cara. Tipo, ao mesmo tempo, que responsabilidade, né? Mas ao mesmo tempo, pô, eu tenho que me preparar pra isso, sabe? Se realmente é isso que Deus quer pra minha vida, eu tenho que me preparar, tenho que... E com as experiências que eu tenho vivido e tudo, por ter saído cedo demais de casa também e tal, por ter visto muita coisa. E a gente vê muita coisa no futebol e aprende muita coisa, tanto, entendeu, das coisas mais absurdas, tanto, sabe, das mais simples e tudo. E vendo outras histórias, vendo outros garotos contar as histórias, a gente vai aprendendo e vai vendo. E também vai, tipo assim, testemunhando aquilo que já Deus fez na nossa vida pra essas pessoas, entendeu? Tanto que agora eu tava em Brasília, chegavam uns guerreiros no quarto que, tipo assim, totalmente desacreditados, sabe? Tipo, sem autoestima nenhuma, sabe? Sem, só quero ir embora, só quero jogar logo isso daqui e ir embora. Mas eu falava, pô, mas calma, cara, não é assim. Deus quer te ensinar algo, entendeu? Deus, assim, eu tenho certeza que a gente tem um propósito nesse lugar. E aqui é o processo, tem jeito. Eu falava direto com eles, pontuava isso direto. Rapaziada, aqui é o processo, entende? O que vocês vão fazer do sonho de vocês, aí é cada um, né, sabe, do que fazer, enfim. Mas aqui é o processo. A gente tem que passar pelo processo, a gente tem que passar por esse mar, entendeu? E era molecada nova? Tava começando no futebol? A maioria. Tanto que tem um lá que ele me chamava até de pai. Dois, pra falar a verdade. O Claudinho, que é daqui do Rio, que eu levei pra lá também junto comigo, e o Wesley, que era mais novo ainda que o Claudinho, era muito cabeçudo, brigão. Só que ele me chamava de pai porque eu sempre tentava aconselhá-lo, sabe? Em relação a futuro. Eu falei assim, pô, já passei por isso, isso e isso. Ele falava assim, o Venom não jogou com o Neymar, não sei o que e tal. Mas eu falei assim, calma, pô, eu já passei por isso, isso e isso, entendeu? Então, tipo, cara, você quer ser vitorioso, quer crescer na sua carreira, entendeu? Me escuta. Não que eu seja o dono da verdade, sabe? Não é isso. Mas tu já viveu coisas, né? Eu já vivi muita coisa, já vi muita coisa. Já vi escolha errada, escolha certa. Exatamente. Então me escuta, cara. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão bater nas tuas costas e vai falar assim, cara, tu é bom. E de fato o moleque era muito bom. Ele é muito bom. Eu falo assim, pô, tu é muito bom, não sei o que e tal, mas é isso, só vão querer do seu momento. O futebol é muito isso, irmão. Somos muito descartáveis. Eu acho que qualquer profissão, né? Quando você não entendeu? Você não tem mais valor na profissão, acho que já era. Descarta e já bota outro no teu lugar e já era, entendeu? É assim. E futebol é muito... como que eu posso dizer? É muito escrachado, sabe? Mano. Assim, você tá no lugar... Eu tava na Finlândia mesmo. No meu último ano, tava muito bem. E eu tive uma lesão de coluna, onde isso me acarretou hernia de disco e tudo na coluna. Voltei a jogar, não voltei a jogar do jeito que eu costumava jogar, porque aquilo me limitava, tá entendendo? E antes da lesão eles queriam renovar meu contrato, depois não queriam mais, porque descartável. Tipo assim, ele não consegue jogar, mas tem 500 aqui que consegue, tá entendendo? Então bota no lugar dele aí, pronto, a gente não precisa mais dele, tá entendendo? E eu vim embora assim, e eu lembro que isso era muito nítido, porque eles na apresentação, eles falavam inglês por conta de mim, que estava lá, né, e tal. E depois, quando começaram a deixar de lado, eles começaram a falar em finlandês, porque já não importa mais se ele entender. Futebol é escrachado, né? Essa relação de uso é muito escrachada, né? Muita coisa, irmão, muita coisa. Tanto que eu voltei de lá, cara, eu tive crise de ansiedade e tudo, eu não conseguia empenhar, sabe, direito o meu papel como jogador, entendeu? E, tipo, aquilo me deixava, o futebol, jogar, me deixava com medo. Assim, foram realmente tempos bem difíceis, entendeu? Aí a gente entra, por exemplo, eu cheguei no Caxias tentando reconquistar meu espaço aqui no Brasil, porque eu fiquei muito tempo fora, né, na Finlândia. E
que quando eu estava no Caxias, cara, eu via assim, eu me sentia estrangeiro. Eu falava isso pra Erika direto. Eu falava, caraca, eu me sinto estrangeiro aqui, porque a rapaziada, eu desacostumei com isso. Porque lá na Finlândia, lá não tinha isso, tá entendendo? É quando é brasileiro com brasileiro, brasileiro se entende, né? Tipo, tem aquela resenha, os caramba, eu falei assim, caraca, eu me desacostumei com isso. Né? Os caras, pô, tudo nego de time que já rodou em time grande, os caras tudo aqui e tal, e eu ficava meio assim, pô, inclusive, vocês foram garfados contra o Botafogo, né, mano? Demais, irmão, tá doido, cara. Copa do Brasil, Filipão. Irmão, a gente já tava fazendo até plano com o bicho depois daquele show. Caraca, tá doido, irmão. Foi muito grafado, pô. Foi revoltante. Tanto que um dos diretores lá da época do Caxias, ele ficou tão bravo que ele partiu pra cima do árbitro, né? Deu um chute no árbitro, alguma coisa, ele foi mandado embora e tudo. É mesmo? Foi. Tá entendendo? Mas assim, a gente ficou com um sentimento de revolta total, né? Mas, enfim, aí nessa época eu não conseguia jogar bola. Tava lá no time, tava no Caxias, mas sofria com as dores que eu tinha na coluna, sofria com essa ansiedade, tá entendendo? Buscava muito ao Senhor, sabe? Tava buscando muito, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não conseguia, sabe? Me libertar daquilo, tá entendendo? Dessas crises, de todas das coisas que eu passei na Finlândia, sabe? Talvez de ficar também um tempo demais sozinho. Isolado, né? Você casado, exatamente, com filha. Exatamente. E quando a Erika foi, quando ela voltou, foi pior. Porque, tipo, ela foi com a Duda. Aí eu, fiquei muito apegado com elas lá. E quando elas foram embora, putz, caraca, quanto tempo irmão. lá? Cara, quando ela foi embora, irmão, nossa senhora, tá doido, cara. Jogou o quê? Uns 3 anos na Finlândia? 2 anos? Deu 3 anos e meio, mais ou menos, por aí. Quase 4, Foi uma experiência bacana, sabe? Foi bem bacana, um país muito bacana, conheci pessoas maravilhosas, tantos finlandeses também, que eu falava assim, vocês não são finlandeses, vocês são brasileiros mesmo incubados aí, tá entendendo? Porque realmente são pessoas que nos ajudaram. Tu conversava inglês com a galera? Conversava com o que eu podia. não. Mas dava pra desenrolar bem, sabe? Tipo, eu conseguia, por exemplo, entrar numa resenha assim, dar umas risadas com os guerreirinhos lá. E tu fez curso de inglês ou tu nada, foi? Tudo no Duolingo. Irmão, não sabia nem que falava, nem que significava bife. Juro, cara. Né? No avião, a primeira vez que eu fui pra lá, no avião, a mulher perguntou assim, chicken ou bife? Falou pra mim. Eu olhei assim, caraca, o que isso quer dizer? Juro, cara. Eu falei, não sabia nada. O cara que me levou pra lá na época, ele falou assim, cara, só chega lá no presidente, só fala assim, nice to meet you. Só isso, pô. Daí ele vai, depois fala, não fala inglês. Aí cheguei lá e falei assim, caraca, o que ele pediu pra falar mesmo? Não sabia. Caraca, não sabia nada. Tá aí, tipo assim, esse presidente falava assim, ó, todo dia eu quero que você fale pelo menos uma coisa. Pelo menos uma coisa, de jogo. Tá entendendo? Aí ele, tipo, começou, right, left, behind you, tipo assim, atrás de você, não sei o que e tal. Começou a falar, tipo, tá entendendo? Help me, eu sei lá, alguma coisa assim do tipo de jogo, tá entendendo? Aí, tipo, algumas coisas que eu não sabia inglês, eu tentava falar em finlandês, que era mais fácil. Por exemplo, quando a gente tem costume de falar assim, ladrão, quando tem alguém perto, né? E lá na Finlândia eles falam varo. Aí eu falava, varo, que é fácil. Aí eu fui pegando. Mas a galera fala ladrão, varo, fala ou tu começou a falar isso lá? Não, a galera fala mesmo, varo. Mas assim, varo significa atenção, tipo, cuidado. Ah, entendi. Não é questão de ladrão. Não. Se eu falar ladrão, os caras já vão... Cadê? Não, vambora. Tá entendendo? Mas eu falava, daí tipo assim, algumas coisinhas assim de jogo eu falava em finlandês e outras coisas eu falava em inglês. Tipo, no dia a dia eu falava inglês. Aí eu fui tentando desenrolar. Aí tinha um amigo meu que eu chamo de paizão também, o Denis, que me ajudou muita coisa e tal. Vou mandar até um beijo pro Denis, que eu sei que ele vai ver. Mas assim, ele foi... Lá na Finlândia foi um divisor de águas, porque realmente no primeiro ano eu passei muita dificuldade por conta da língua e por conta da adaptação, do né? presidente também, que era diferente. meio estranho também em relação a dinheiro, presidente. É mesmo? Do primeiro time que eu joguei lá, então o Denis me ajudou muito, sabe? Ele tanto pra falar, né? Tanto pra me manter lá, sabe? E nos outros anos seguintes também, que ele sempre abria a porta da casa dele, ele, a família dele, Susan, enfim, as crianças que abriam a porta da casa deles pra mim, entende? Então foi realmente... Pô, tá louco. Foi o alicerce ali na Finlândia ali pra mim, sabe? Enfim, aí quando a Erika foi pra lá, quando ela voltou, cara, aí foi... Tu morava na tua casa? Morava no clube? Apartamento. Tá, O apartamento dava o clube dava apartamento. Exatamente. Tá entendendo? Dava toda a estruturinha, pô. Era bacana. O negócio mesmo era que finlandês não tinha essa resenha que a gente tem. Eles não têm, pra falar a verdade, né? Essa resenha que a gente tem. Não tem, cara.
Não dá. O tanto que o Denis voltou de lá por conta disso, porque ele é muito da resenha. E ele tava ficando maluco. E não já. tinha muito brasileiro. Tem muito brasileiro lá, não? Cara, tem, mas assim, espalhado. Saquei. Espalhado. Tipo assim, você encontra na cidade que você... Qualquer cidade, eu acho que lá da Finlândia, se você for, você vai encontrar um grupinho de brasileiros, talvez uns 4, 5, talvez até mais, dependendo da cidade. Maluco, Entendeu? lá é muito frio. Tu pegou Muito. negativo lá quanto? Menos 26, né, vida? Olha isso, Felipão. Esquece, mano. Menos 28. É muito frio, mano. Muito frio, irmão. Joga de segunda pele lá, né? Como assim, de segunda? Aquela calça com Ah, tá. Térmica. térmica, é. Treino. Jogo não. Treino. O jogo não pode. Mas não não tinha pode. nada, Vinícius? No Mas jogo, o estádio era coberto ou batia neve na grama? Não, tipo, no inverno a gente jogava no rally que eles falavam que era... Eles chamam de rally, né? Que é o campo... É uma bolha, né? Aham. Tá entendendo? Aí sim, mas mesmo assim, é frio pra caramba dentro. Tipo, aquece um pouquinho, mas realmente de fato é muito frio. Mas de vez em quando o time não tinha esse rally na cidade, a gente tinha que jogar num campo aberto. Aí pegava menos 11, tipo assim, porque quando começava A bola a virava Copa, pedra, né? irmão, é sinistro, cara. É sinistro. Quando bate na... Pra receber uma bolada, então... Não, eu ficava vendo, tipo assim, os finlandeses acostumados, porque eu botava térmica, tipo, térmica que podia usar, né? Botava uma térmica, aquela térmica curta, né? Sim. E tal. Eu botava e tal, botava talvez 2 meias, tipo, uma meião, entendeu? Só que os finlandeses não, sem térmica, sem... Eu falei, caraca, não, mas os caras são do gelo mesmo, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu ficava olhando, juro pra ti, eu ficava impressionado. Eu falei, caraca, esse cara não sente frio não, mano. Tipo, eu ficava imaginando, mas eu falei assim, vai lá pro Rio então, quero ver se vai sentir calor, quero ver se vai sentir calor pra caramba. E lá na Finlândia tinha igreja lá, mano? Cara, tem é evangélico ortodoxo, eu lá? acho que fala, cara. Ah, tá. Tá entendendo? E o problema da Finlândia é que as igrejas lá, os membros pagam impostos, entendeu? Pro governo. É mesmo? Por ser membro da igreja. Então, tipo... Ninguém quer ser da igreja. Ninguém quer ser da igreja, irmão. Ninguém quer ser, irmão. Pô, mas que estranho, não É, Caraca, que muita loucura, coisa. Por que cara. será que tinha que pagar Cara, imposto? não sei, cara, não sei. Mas é tanto que eu acho que 70% dos finlandeses são ateus, pô. Tá entendendo? Por conta disso. que uma tipo taxa assim, não faz, né? eles têm, até na escola, tá entendendo? Um estudo sobre e tal, religião, essas coisas. Mas, tipo, eles não querem ir pra igreja. Não vai pagar o imposto. Tá entendendo? Cara, que bizarro, mano. Aí, tipo, você vai encontrar pessoas mais antigas, entendeu? Indo pra igreja. Você não vai encontrar gente nova, ou senão, tipo, brasileiro que teve filho finlandês lá, que nasceu lá e tudo. Aí sim vai ter uma educação. Se o brasileiro for cristão, vai ter uma educação cristã. Mas fora isso, que nem a Val, né? Que é uma senhora já que mora lá, ela sempre chamava eu e o Luquinha, que é outro brasileiro que jogou comigo, pra gente comer um feijãozinho. Ela falava, vem aqui comer um feijãozinho com a gente, não sei o que, sei que vocês estão com Feijãozinho saudade. faz falta, Pô, né, tá mano? louco. Ela sim criou os filhos dela, tipo assim, numa linha cristã. Ela não é cristã praticante, sabe? Uhum. Mas ela criou os filhos nessa linha, sabe? Tanto que eles fizeram, mais assim, mais na linha do catolicismo, tá entendendo? Tanto que eles fizeram, como que fala aqueles negocinhos que fala mesmo? Catequese, crisma, isso. Enfim, fora isso, que eu falava de Deus pros guerreirinhos, os guerreiros não acreditavam, não, cara. Não botava fé, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que comer a fruta? Por que... Cara, eu juro pra ti, um monte de pergunta. Tá entendendo? Eu sou paciente pra caramba, pra responder, vou respondendo assim no que eu sei, sabe? Mas tinha coisa que eu falava assim, isso eu não posso te responder porque eu não sei, sabe? Primeiro que eu não vou saber me expressar do jeito que eu quero, falando inglês, do jeito que, né, que tem que ser falado, mas para não falar besteira, né? Mas... Saquei. Mas vamos mudar de assunto. Claro, pode. A gente ficou falando de presidente, de dirigentes de futebol e tal. Os jogadores de futebol, cara, é uma galera unida, Vinícius? Você acha? Cara, depende do time que tu joga. Eu tava falando isso tava falando isso com um amigo. Não. Na hora que eu perguntei, ela já... Não são unidos. Eu ia falar isso agora. A maioria, Assim, o que acontece? Nos times grandes que eu joguei, eles já vi jogadores mais unidos, entendeu? Mas, cara, tem panela, tem grupinho fechado, tem outro grupinho, tá entendendo? É muito isso. Aí quando você precisa, realmente dá pra contar nos dedos de uma mão, né? Que vai realmente te ajudar, sabe? Se eu posso te falar que de todos os times que eu joguei, se eu tenho, sei lá, talvez 5 amigos de verdade do futebol, entendeu? É muito. De verdade, entende? Porque é cada um por si, irmão, entendeu? Assim, claro que a gente tem, entre aspas, os amigos assim que a gente conversa e tudo, e fala, mas é assim, muito superficial, sabe? Eu vejo isso quando, por exemplo, eu percebi muito isso quando a Sara tava no hospital, entendeu? Quando a Sarinha tava no médico e tal, tava internada quando ela nasceu e tal, tava internada. Eu vi muito isso, sabe? Assim, realmente, às vezes perguntar
já é uma grande coisa, Sim, sabe? Tipo, sim. pô, e aí, cara, como tá as coisas aí, sabe? E foram extremamente pouquíssimos, assim, que realmente que eu trabalhei junto, que perguntaram. Sabe, o Felipão, do Botafogo, ele se preocupou na época, entendeu? O Alisson, que tá no Vitória, que é o nosso padrinho de casamento e tal, também, entende? São pessoas aí assim. Oi? O Denis, claro, o Denis não tem, era o padrinho da sala, o Denis, pô, tá louco. E assim, são poucos, irmão. Eu como alguém que trabalhei na imprensa, eu percebo também uma desunião como um todo, assim, como movimento, sacou? Sim, mas é. Pô, cara, acho que os jogadores poderiam se juntar mais pra lutar contra atraso de salário, contra Sim. clube que não paga, Sim. que não paga. Sim. Mas sabe o que acontece? Esse que é o problema. Eu tava ali em Brasília, tava conversando sobre clube que não paga, clube que isso e aquilo. Por exemplo, eu tô nesse clube. Eu vou falar assim, não pra esse time. Ah, não vou porque, primeiro, o time ou ele não paga ou paga muito pouco. Não vou. Mas, um exemplo, aí chega você e fala assim, eu vou pela oportunidade. Aí quebra toda uma classe que tava querendo, tá entendendo? Melhorar o mercado, exato, né? melhorar o mercado. Eu já passei por isso aí também. Então. Tem muito, Na né? Record, eu trabalhei em televisão e justamente a sua classe não ser unida, e aí o cara não desvaloriza todo a um cena caminho, mesmo, né? Desvaloriza. Então, a gente tava falando sobre isso lá em Brasília agora com os meninos lá, porque tinham jogadores lá que aceitavam pela oportunidade. Outros pagavam para estar lá, entendeu? Então, pô, aí quem realmente, assim, por exemplo, vamos dizer, tem qualidade, tem, né, assim, pode exercer da melhor forma possível aquilo, faz porque tem outros que chegam e falam, beleza, eu aceito R$1.000 aí, me paga aí 1.000 conto aí e eu vou. Enquanto o outro tá falando assim, tá pedindo 5, tá entendendo? Mas também tá brigando junto com outros também que tem qualidade e tá no mesmo barco. Aí fala assim, então sai vocês então, que eu pego ele. Tá entendendo? É isso, pô. É que nem, por exemplo, muito empresário que fala assim, pô, tu vai por, sei lá, por R$5.000 lá pro time lá, mais 2 é meu. Aí o cara fala assim, não dá não, irmão. Cara. Aí ele chega pra outro e fala assim, você vai por 5, mais 2 é meu. O cara fala assim, claro, agora eu vou, pô. Tá entendendo? Aí o cara vai. Mano, tem muito. Não dá pra falar gravando, mano. Não tem como, porque eu não consigo provar. Mas gente grande fazendo isso. Tem. Treinador grande fazendo isso. Fala assim, vem aqui pro meu time aqui, que eu vou pedir você, vou falar que você é um cara bom, mas aí você me dá X valor do teu salário. Irmão, tem. Gente grande, Filipão. Meu Deus. Pior que tem, cara. Tem, não tem, mano? Tem, pior que tem. Mas enfim, futebol, cara, é muito e também não é um mercado, uma cena isolada do Brasil, né? Não é. Tipo assim, irmão, você tem no futebol, você tem no audiovisual, você tem na saúde, você tem no meio artístico. Não, é exato. É uma pena, é uma cultura do nosso país que a gente tem que quebrar na base da oração, mano. Cultura, exatamente. E da honra, do pé firme, tipo assim, irmão, não vou aceitar propina, não vou aceitar sujeira, não vou me envolver, orar e acabou, né? Não, mas é isso aí, cara. Mas infelizmente... Cara, assim, é como tu disse, é muita oração mesmo. É muita oração. Porque já participei de reuniões e reuniões de entre jogadores e tal, pra tentar mudar algo e que, enfim. Aí depois chegava outros grupos e quebrava tudo aquilo, tá entendendo? Então, assim, tem que ter muita paciência, muito assim. Muito discernimento, sabe? Muita sabedoria pra saber lidar com essas coisas, sabe? É que nem eu falo, eu tô com 28 anos. Cara, eu já vivi tanta coisa no futebol, irmão. Já vi tanta coisa que hoje, assim, eu procuro não me iludir tanto. Tá entendendo? Não procuro não botar tanta expectativa. Se acontecer, é porque Deus abriu a porta, amém, entendeu? E seja pra glória dele, sabe? Eu penso dessa forma, sabe, irmão? Mas se não acontecer, amém também, porque ele não quis que acontecesse e pronto, sabe? Se eu ficar... Porque eu já vi tanta coisa que nem um amigo meu uma vez falou assim, cara, eu dei R$500 pra um cara, o cara falou que vai arrumar um clube pra mim, não sei o que. Eu falei assim, pior burrice que tu fez, cara. Real. Sabe, é sério, você tá dando dinheiro pro cara que não vai fazer nada, sabe? E se ele arrumar, ele vai tentar arrumar um teste pra você no 15 de Piripiri, lá não sei da onde. É isso que acontece. Futebol é isso, irmão. Tem tantas e tantas pessoas pagando para empresários tentar arrumar alguma coisa para eles e tal, mas a real, a família, por exemplo, a família se mata. Às vezes uma mãe, um pai se mata de trabalhar para entendeu? Para entregar, sabe, que nem agora. Eu tava em Brasília. Tava na concentração assim, limitadíssima, sabe?
Mas dava pra ficar, dava pra se Aham. alimentar e tal, dormir. Enfim, dava pra ficar. Mas limitada, sabe? Mas tinha outros jogadores que estavam lá, que era sub-20, sub-17 e tal, que os pais pagavam, sei lá, 500 mil reais por mês pro garoto estar ali. Mas o garoto não tava jogando, entendeu? Não tá nada, só tá ali. Tá treinando ali, mas só tá ali, não tá fazendo nada, tá entendendo? E eu falava pra eles, mano, o que vocês estão fazendo aqui, pô? Sabe? Quando começar a competição, beleza, é uma coisa. Vocês estão aqui, tá na competição, mas, pô, fora isso, cara, vocês só estão gastando dinheiro do pai de vocês, pô. Eu falava mesmo, tá entendendo? Porque, tipo, porque eu acho muito errado, sabe? O pai lá se matando, pô, tentando dar o melhor e tal. Os caras estão lá sentados numa cama, deitados, sei lá, e de vez em quando bate uma bola lá e tudo. Eu falo, pô, vão pra casa, depois vocês voltam, pô, é melhor. Sabe? E tem muito isso. Eu vi, assim, na Finlândia mesmo, um brasileiro enrolando 2 outros brasileiros, jogadores, pra mandar, falando que tinha um clube da Finlândia, até um clube que eu joguei lá, que tinha mandado uma carta pra eles ir pra lá e tal. Aí pediu, sei lá, eu acho que 3 ou 4 mil de cada um. Tá entrando. Você atende pra mim? Aí pode liberar. A subida é ali, ó. Em cima da geladeira. Eu acho que tá aí, tá aí. Entendeu? Pra mandar os jogadores, aí o cara mandava o dinheiro pro empresário, o empresário não mandava os jogadores e ficava enrolando ele, pô. Tá entendendo? E acontece isso, pô, muito, irmão, muita coisa. Já vi muito. Tanto que, às vezes eu falo assim, por exemplo, eu gosto de criar contato, fazer contato, né? Onde eu passo, eu gosto de fazer contato. Aí os caras pedem, vendo, me ajuda aí, não sei o que. Eu falo assim, cara, é isso, entendeu? Se eu puder, eu faço. Se eu puder, infelizmente, não vou ficar contando história, sabe? Pra vocês. Mas o futebol é assim que acontece, é isso que acontece. Hoje o futebol tá muito corrompido, sabe? Muita coisa, muito mais que antes, irmão, tá muito. Sabe? Hoje você vê pelo nível, né, do nosso futebol brasileiro. Você vê pelo nível do Brasileirão, no caso. Você vê jogadores que estão em final de carreira vindo pro Brasil porque para aumentar a qualidade, para aumentar a visibilidade, tá entendendo? Isso aí. Mas, assim, jogadores realmente que estão se criando, assim, na base e tal, são poucos, muito poucos. Você vê. E quando aparece, pum, já vai embora logo. Verdade. Aí o brasileiro perde como que fala? A atração, entendeu? Aí tem que vir uns guerreirinhos já que... Não, tem muita coisa que precisa ser mudada no futebol, mano. Tem. E aí a gente parte do princípio da nossa Confederação Brasileira de Futebol, né? Que é... E aí eu tô falando como jornalista, como alguém que acompanhou o futebol. Complicado ali o negócio, mano. É difícil demais. Tá difícil demais. Tá complicado. Mano, a gente pode se encaminhar pro final aqui também. Tô amarradão que... Tu gostou? Tá à vontade, mano? Não, demais. É mesmo? Tá doido. É mesmo? Bem demais, sim. Fala aí pra mim. Resenha. Melhor coisa do futebol e pior coisa do futebol, tem? Cara, a melhor coisa do futebol... É, resenha? É a resenha. Putz, eu ia falar isso agora, cara. Tanto que nós, jogadores, a gente tem um bordão, né, que a gente fala assim, o único ruim do futebol é ter que entrar pra jogar. E essa resenha, pô... É muito maneiro, pô, muito tá bom, maluco, né? é bom demais, cara. Bom demais. Agora, a pior coisa, cara, é exatamente isso que a gente presencia, a gente vê, escuta falar, enfim, presencia sobre... São pessoas, aproveitadores que tentam, vamos dizer assim, roubar sonho de outros atletas, enfim, de quem tá correndo, tá na luta, dos pais também que acreditam, entendeu? Pra mim isso é terrível, sabe? Além de você estar iludindo uma pessoa, você tá arrancando dinheiro dessa pessoa e tá, sei lá, entendeu? Ao mesmo tempo, talvez destruindo, sabe? Aquilo que aquela pessoa tanto anseia. Entende? Pra mim é isso, cara. Irado. Mano, obrigado, irmão. Que felicidade, hein, irmão. Que isso. Rapaz, muito bom te conhecer aí. Que felicidade. Que irado, que irado. Agradeço demais, cara. Tu jogar uma bolinha de novo junto, claro, né? como você tá jogando ainda lá no... Tá rolando aqui Felipe Neto? perto, mano. Quando rolar, eu vou te chamar. Lá do Neto lá, É. Felipe. Tem um tempinho que eu não vou, cara. Entre nós aqui em off aqui, ele jogava mesmo na pandemia ou... Jogava, Não era mentira, não. Jogava. Ele vacilou ali, né, mano? Né, cara? Apareceu lá com a luvinha de goleiro e tudo. Vacilou. Quando tu jogou, ele tava? Não, o dia Tava que não, eu né? fui lá contigo lá, ele não tava. Ele joga a bola direitinho, mano. Joga. É peladeiro, assim, né? Mas Sim, joga a sim. bola direitinho, joga Pô, bem. maneiro, cara. Mas, pô, é um prazer enorme, tá?
vocês aqui. Pô, obrigado pelo convite. Como eu disse, me sinto em casa aqui com você, cara. Com vocês. Bom, um prazer muito te bom, conhecer muito também. bom provar Valeu, você meu. aí. Vamos jogar essa bola. Com certeza. Tamo Demorou. junto, meu irmão. Olha só, você que tá acompanhando a gente aí, se inscreva no canal. Demorou? Acompanha, caminha junto com a gente. Faz toda a diferença. É isso. Miló Podcast, faz stories no teu Instagram, copia o link do transbordo, né, Filemão? Isso, o link do transbordo, vai lá no WhatsApp e compartilha pra todo mundo. Segue nosso canal de cortes do Miló. Valeu? Viana, obrigado aí de novo. Vamos dar tchau aqui pra câmera 2. Demorou, galera. Tamo junto. Deus Valeu, abençoe valeu. demais. Valeu.